Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 18 de maio de 2014, domingo. Esse é o verbete de número 3026. Tem 5 páginas, 51 logias e 15 máximos. O tema do verbete é Marcha Evolutiva, da especialidade Autodeterminologia. Quem escreveu esse verbete foi o professor Epicom, veterano, Marcelo Silva, que está aqui muito bem acompanhado. E é o 9º verbete, né, Marcelo? Vamos à definição. A marcha evolutiva é o ritmo determinado pela própria consciência quanto à cadência e velocidade da evolução pessoal, de maneira inevitável ao longo dos milênios, individual e intransferível, perante a cosmoética e a evoluciologia. Na pensenologia destacamos o holopensene da catálise evolutiva, o alívio holopensênico proporcionado pela prática da assistência diária da tarefa energética pessoal. Na fatologia, a contínua necessidade de caminhar na evolução, os contrafluxos no caminhar evolutivo, a superação dos pecadilhos da juventude na aceleração da marcha evolutiva, o fato de a velocidade da marcha evolutiva ser determinada pela própria consciência. A aplicação da técnica da INVEX na condição potencializadora da evolução desde a tenridade, a tarefa do esclarecimento acelerando a marcha evolutiva pessoal. Na parafatologia, a autodefesa pelo estado vibracional profilático, funcionando qual salvo-conduto na viagem da vida humana. O aumento da autoconfiança nos amparadores extrafísicos, na autossuperação dos contrafluxos da PROEX, as sincronicidades tornando evidente os paradeveres da consciência, o paradireito, atuante no livre-arbítrio para se auto-reconstruir. Na taxologia, temos 3 categorias pelas quais a aceleração da marcha evolutiva pode se dar. Na remissiologia, foram destacados 5 verbetes: abertismo consciencial, aceleração da história pessoal, maximização, mega desafio do intermissivista, momento da mega decisão. Na frase enfática, a marcha evolutiva é assunto inevitável a ser autopesquisado pelo intermissivista autolúcido, visando a priorização dos recursos conscienciais e a catálise da atual vida intrafísica crítica. Você, leitor ou leitora, já avaliou o ritmo evolutivo impresso na atual existência? Quais recursos conscienciais utiliza para agilizá-lo? Na bibliografia específica, nenhuma referência. Então vamos à mega análise com João Paulo. Ritmo, time, desafio, conduta, progresso, compasso, propulsão, agilização, abertismo, aceleração, priorização, caminhada, autolucidez, continuismo, evoluciologia, cosmoeticologia, autoproexologia, autodeterminologia, interassistenciologia e autotaquirritmologia. Então, antes de passar para o professor Marcelo, vamos ler aqui a biografia dele. Então, é Marcelo Silva, professor universitário, graduado em Ciências Econômicas, pós-graduado em Educação, especialistas em métodos e técnicas de ensino, mestre em Administração, brasileiro, natural de São Paulo, voluntário da Conscienciologia desde janeiro de 1994, docente em Conscienciologia desde setembro de 1996, coautor do livro Gestações Conscienciais, que é uma antologia de 1996, tenepsista desde setembro de 2006 e Epicom desde novembro de 2012. E aí vem a pergunta para o Marcelo, né? O que te fez você escolher esse tema? Então, boa tarde a todos. Eu pensando, como que eu cheguei nesse tema? Eu estava refletindo sobre a condição da gente possivelmente já ter vivido alguma vida com um serenão. E eu sei que aquele dia eu estava pensando, falei assim, puxa, mas por que eu teria vivido uma vida com um serenão, ele andou e eu não? Ou com uma consciência que fosse mais lúcida do que eu e eu não? E aí me veio essa ideia de que a marcha evolutiva, ou o ritmo que cada um implementa na própria evolução, ele é individual.
E os próprios serenões, eles não ultrapassam o nosso limite. Quando me veio essa ideia de que nós damos no nosso ritmo, e que você pode estar no grupo, pode ir mais devagar ou pode ir mais rápido, me veio a junção com a evolução e eu falei, eu vou escrever um verbete sobre isso. Aí eu peguei, já escrevi no papel, depois fui para o computador, fiz uma definição prévia para depois chegar aqui nessa consecução do verbete. Muito bom. Então vamos às perguntas dos telestertulianos. Professor Marcelo, na Principiologia, página 19, segunda linha, poderia explanar o princípio aplicado de as ideias estarem acima das pessoas? Sim. Então, uma coisa muito séria que a gente tem na Conscienciologia, e que eu acho que a gente sempre valoriza em todas as nossas atividades, nós falamos disso, é o princípio da descrença. Ou seja, não acredite em nada, experimente, tenha as suas experiências pessoais. Então, quando a pessoa ela aplica, assim que eu entendo, quando ela aplica o princípio da descrença na própria vida, na teática com a Conscienciologia, ela passa a colocar as ideias da Conscienciologia acima das pessoas. O que eu quero dizer com isso? Nós aqui estudamos ideias, às vezes, que estão muito além da nossa capacidade de colocar na prática. Haja vista, por exemplo, o memorando, né? Tem uma série de temas lá que eu não consigo vivenciar. E nem por isso eu me decepciono comigo. Eu nem muito menos com a Conscienciologia enquanto construto ou formação de ideias. Eu já vi pessoas, Adriana, que no caminho do nosso trabalho, às vezes, ela vê um trafar de um colega que ela admirava muito, e ela esperava e colocava uma expectativa de que ele fosse perfeito, e aí ela fica decepcionada com a Conscienciologia. Ela não admite que aquela pessoa não é perfeita, que ela pode errar, que ela tem trafares e que as ideias estão acima das pessoas. E aí, às vezes, a pessoa se afasta, ela deixa de se envolver, não trabalha mais, e ela não está colocando esse princípio na prática. Então, as ideias estão acima das pessoas, as pessoas elas têm suas dificuldades, assim como eu, como você que está assistindo, está nos ouvindo, mas essas ideias são boas para você, vale a pena você investir nela, então não abra mão dela. Um outro exemplo que eu vejo disso é a questão da própria TENEPS. Quantas vezes a gente vê, a pessoa chega para o professor Valdo e fala assim, mas professor Valdo, eu vou largar a TENEPS porque eu tenho um trafar que eu não consigo superar. Aí o que ele fala para a pessoa? Larga a mão do trafar, não larga a mão da TENEPS. É o mais lógico, né? É mais lógico. Ou seja, então as ideias elas estão acima das pessoas, no nosso convívio, no desenvolvimento da nossa prática e na própria implementação da Conscienciologia. Acho que se a pessoa leva o princípio da descrença à frente, isso vacina a pessoa a não se impactar com a realidade humana. Nós estamos aqui e todos nós somos humanos. Estamos todos fazendo muita força para acelerar a nossa marcha evolutiva dentro desse grande laboratório que é a vida intrafísica. Professor Marcelo, se uma pessoa pode se tornar desperto em uma vida evoluindo 25%, um evoluciólogo pode se tornar serenão em uma vida também? Olha, por hipótese, sim. Por quê? O raciocínio, a reflexão que me levou a chegar nesse verbete foi exatamente isso. Por que nós podemos estar aqui hoje, todo mundo junto, convivendo, mais ou menos no mesmo patamar, cada um com seus talentos, trafais, e de repente um colega, ele acelera e ele vai embora, e quando você vê, ele está em um outro patamar e você não foi. Então, eu vejo que a consciência, ela pode tudo, desde que ela queira. Tanto que a especialidade desse verbete é a autodeterminologia. Recentemente, o professor Valdo trouxe um conceito que vem sendo discutido nas minis, que é a questão do mega-elder e do mini-elder. É isso? Então, o que significa isso? Todos nós somos consciências eradas. Não iniciamos nosso processo evolutivo agora. Se nós compreendemos conscienciologia, buscamos colocar na nossa prática, quer dizer que nós já temos uma bagagem evolutiva, histórica no planeta muito longa. Então vamos ver, será que pode ter uma consciência que seja mais nova do que você, mas que agilizou mais a evolução? Então esse seria um mini-elder, ou seja, ele é um pouco antigo, mas ele está mais na frente evolutivamente do que você, que talvez seja mais velho do que ele. O que significa isso? Que você determinou, às vezes, bater mais passo, fazer mais automimese, repetir mais coisas improdutivas, ficar mais na robotização da vida humana, não se despertar para a evolução, enquanto ele foi aproveitando. Então, por que não um evoluciólogo chegar aqui e em uma vida ele conseguir catalisar a evolução dele e já pôr o pé na serenologia? Porque vale a pena a gente lembrar que a serenologia, assim, a pessoa dormiu evolucióloga, acordou serenona, Ela tem os princípios da serenologia. Então, ela começa o processo do estágio do Homo sapiens sereníssimos. O professor Valdo mesmo escreveu uma lista deles de indícios. Foram indícios? Não, foram
insinuações do serenismo. do serenismo. Isso, perfeito. Ou seja, você começa a ter extrapolacionismo, insinuações de que você está entrando naquele patamar. Até chegar no 100%, aí tem um caminhar, né? Tinha uma segunda pergunta que acho que você já respondeu. Caso não fosse, quantas vidas ele demoraria para ser serenão? Isso daí eu acho que só ele mesmo vai conseguir determinar, né? Porque chegando no patamar de evoluciólogo, eu entendo que a visão dele, ele já está com uma visão muito mais ampla, tanto a respeito dele como das inter-relações que ele tem, do passado, o processo de retrocognição para ele já é muito mais frequente, mais contínuo o processo de memória. Então é capaz que nesse patamar ele consiga sim ter uma visão de quantas vidas que ele precisa ter para ele ter uma magno proex. Ou seja, que é um conceito da conscienciologia que diz que é aquela vida em que você muda de patamar evolutivo. Eu penso que o evoluciólogo já tem essa capacidade, eu não tenho de te dizer isso. Professor Marcelo, parafatologia, página 19, na penúltima linha. Poderia ampliar as sincronicidades, tornando evidentes os paradeveres da consciência? Sim. Então, aqui, o que eu quis chamar a atenção dessas sincronicidades? Nós passamos por algumas situações na vida que elas nos parecem muito sincrônicas e elas têm um conteúdo, elas têm uma mensagem. Então, você tem um encontro de destino, por exemplo. Você conhece uma pessoa num determinado momento da sua vida em que aquele encontro ele te indica o que você precisa fazer a partir dali. Nós precisamos estar com os olhos para ver isso, porque senão a coisa ela vai passando. E eu vejo que esses detalhes fazem diferença na agilização da marcha evolutiva. A pessoa conseguir ler essa entrelinha desse laboratório humano. Então, vou dar um exemplo pessoal. Eu morava num bairro, numa periferia do Jabaquara, no Jabaquara, que era uma periferia de São Paulo. De repente, em determinado momento da minha vida, eu mudei para São Caetano. Aquilo, para mim, foi um encontro de destino, porque eu tive um padrasto e uma situação social, mesológica, que me deu outra perspectiva sobre a vida. Era uma pessoa que gostava de ler, lá em São Paulo tinha um círculo do livro, então todo mês ele recebia um livro. Ali eu comecei a criar o hábito, a cultura de ler. Ele é uma pessoa que tinha estudado muito, então veio um estímulo para a questão do estudo. Então veja, isso deu um direcionamento sobre o que eu precisava fazer na minha vida. Ou seja, que eu poderia mudar toda a minha condição a partir do estudo, do desenvolvimento pessoal e dedicar a uma coisa que eu já sabia desde cedo. Que eu vim para essa vida para fazer assistência. Só que dentro da condição que eu estava, eu falei assim, puxa, mas como que é isso? Agora eu vou pegar um outro exemplo para mostrar para a pessoa também esse processo. A pessoa nasce numa família onde ela tem uma demanda assistencial muito grande. Ela não tem, tem muitas carências no entorno dela. O que isso indica para a pessoa? Ela não está ali por um acaso. Ou seja, primeiro que ela já pode começar a fazer assistência desde cedo. Se ela se sente um pouco mais lúcida que a média do grupo, ela tem que começar a ajudar. E a outra coisa que indica que a assistencialidade para ela deve ser colocado como um valor, como uma prioridade. Então, existem certas sincronicidades na nossa vida que elas nos evidenciam os nossos paradeveres. O que nós precisamos fazer aqui? E se nós soubermos ler isso, a gente começa a agilizar a nossa marcha evolutiva. Essa que foi a ideia aqui. Ainda na parafatologia, página 19, última linha. Poderia comentar o paradireito atuante no livre-arbítrio para se autorreconstruir? Eu brinco quando eu vejo algumas pessoas que estão... Casos que a gente atende, pessoas que vêm às vezes trocar ideia, conversar, e a pessoa está naquele reme-reme que passa um ano, entra outro, e a pessoa está no mesmo problema. E você fala assim, colega, a Lei Áurea já existe. Você é livre. 13 de maio, né? Já existe. 13 de maio já foi. Então você é livre. Nós precisamos aprofundar uma reflexão a respeito desse livre-arbítrio. Nós temos um livre-arbítrio, uma capacidade de mudar a gente, que a gente às vezes não assumiu. Às vezes ainda quer terceirizar, ou para o amparador, ou para o EPICOM, ou para o professor que nos deu aula, ou para aquele colega que a gente acha que é mais evoluído, mas essa liberdade está na nossa mão. E isso é o paradireito. Ou seja, você tem o paradireito de ser livre para se reconstruir. Então, uma vez eu fiquei pensando sobre isso. E falei assim, gente, que liberdade que a gente tem de poder fazer da gente o que a gente quiser. A gente é livre para evoluir. Então, isso está nas nossas mãos. E aí a ideia que eu quis destacar é essa reflexão. A pessoa parar, pensar profundamente sobre isso. Aí ela assume mais responsabilidade. Ela olha e fala assim, puxa, então quer dizer que esse reme-reme que eu estou é porque eu quero estar? A realidade é essa.
Pode mudar a si até o entorno, né? Porque mudando a si acaba também mudando o entorno, né? Gera um muito impacto, sério. né? Sim. A reverberação. Isso. Binomiologia, página 20, terceira linha. Poderia aprofundar o binômio decisão cosmoética, consecução alinhada à paracronologia. Essa ideia, teve um artigo que eu apresentei no primeiro congresso de verponologia, que eu chamei de deslocamento paracronológico. Então, o que significa isso? Você tem uma decisão. Você pensa, essa decisão que eu estou tomando, ela é cosmoética, ela é positiva, ela ajuda mais pessoas, ou ela está centrada só no meu ego, no meu egocentrismo? Não, ela é assistencial, ela é cosmoética, então vale a pena. Agora, a outra pergunta que vem é, ela está no time correto? Ou seja, ela está alinhada com a sua paracronologia? Porque, às vezes, a pessoa acessa uma ideia que ela está antes da cronologia intrafísica. Extrafisicamente, ela teve aquela ideia, ela sabe que ela teria que implementar, por exemplo, próximo dos 30 anos. Ela acessa com 25. Isso foi o que eu chamei nesse artigo de deslocamento da paracronologia. Então, a pessoa ela fica tentando viver uma fase de vida que ainda não é o momento. A decisão é correta. A ideia que ela teve é correta, mas ela não está no momento adequado para implementar aquilo. Ela vai ter que passar por uma série de experiências nesses próximos 5 anos, que quando chegar aos 30, hipoteticamente nesse exemplo, ela vai ter mais maturidade, os contextos, os recursos mais adequados para ela implementar aquilo. Então é muito importante na nossa evolução a gente pensar isso. Essa decisão que eu estou tomando, ela está no time correto? Talvez eu tenha que esperar um pouco mais. Aí entra às vezes a omissão superavitária. Não, agora não é a hora de eu colocar isso. Vamos esperar um pouco mais. Agora veio o momento, agora está no time correto. Então eu quis destacar isso porque isso faz parte desse processo da agilização da marcha, né, do nosso ritmo. Aí não pode ter ansiedade, né, professor? Como é que fica? Pessoa ansiosa, como é que vai lidar? E isso acomete muito aos inversores. O jovem, ele vem com um curso intermissivo fresco na cabeça, aí ele chega aqui, ele tem a ideia, e ele fala assim, não, eu vou chegar à desperticidade, eu vou ser desperto. E ele quer viver como desperto naquele momento. Só que ali ele não tem condições ainda. Ele tem que angariar uma série de recursos, seja formação intelectual, recuperar cons, dominar mais energia, para ele atingir aquela meta que ele colocou no curso intermissivo para essa vida. E aí ele fica deslocado, porque ele quer ser uma coisa que ele ainda não é, né? A questão desse time. Interessante. Professor Marcelo, fatologia, página 18, final da primeira linha. Poderia aprofundar os contrafluxos no caminhar evolutivo? Sim. Então nós chegamos na conscienciologia, né? Bem-vindo, você está na conscienciologia. Vamos encurtar o caminho. O curso intermissivo renasceu, recuperou cons, fez aí uma base da sua vida e acessou essas ideias. Essas ideias fazem sentido para você, você pega essas ideias e começa a colocar na sua prática. Aí você passa a ser um voluntário, por exemplo, você vira um docente, e isso tudo você vai cutucando a onça com a vara curta. Você vai mexendo cada vez mais próximo do vespeiro. Então tem certos contrafluxos que eles fazem parte do processo assistencial. E eles vêm. Na hora que vem o contrafluxo, muitas vezes as pessoas elas tendem a se desanimar. Elas tendem a jogar a toalha, elas tendem a ceder. O ideal é o quê? Veio o contrafluxo, espera aí, está tendo esse contrafluxo, eu vou refletir por quê, para eu ver se isso é uma causa em função dos meus trafares, ou seja, eu estou pisando na bola e está dando na minha cabeça, ou é porque eu estou mexendo no vespeiro, e aí faz parte do serviço. E manter-se firme, porque isso também passa. Então, a vida humana em si, ela é cheia de percalços, de altos e baixos, e o processo da gente buscar a desperticidade, eu entendo que é exatamente a gente procurar uma linearidade nisso. A gente não ter tantas linhas quebradas. Porque ainda no nosso patamar, ainda tem isso. Tem hora que você está num fluxo, uma velocidade, daqui a pouco vem alguma coisa e dá aquele tranco. Aí você para, toma fôlego e embala de novo. Aí você entra na velocidade de cruzeiro. E isso faz parte da evolução. É assim para você, é assim para mim, eu acho que é assim para todas as pessoas que ainda não sedimentaram a desperticidade, o teleguiado, a semiconsciência, esses patamares onde a coisa ela é mais linear, mais reta. Tem um verbete da enciclopédia que fala bem isso, que eu gosto muito, chama contraponto heterassediador, que fala que quando a pessoa fez ou faz alguma coisa notável, e aí vem todo o negócio para cima da pessoa, né? E tem um outro na enciclopédia, dois, na verdade, que eu gosto nesse sentido, que é o padrão sempiterno, Entendi. que é você conseguir manter essa linearidade, não ter esses altos e baixos, e tem um outro que é, como que é? Fala quebra da qualidade,
Alguma coisa assim, daqui a pouco ele vem na cabeça, mas que ele traz uma explicação do porquê que a gente tem essas linhas quebradas. Por que quebra essa qualidade? Você está indo no ritmo, daqui a pouco quebra. Aí você para tudo e cada vez que a gente para, é um pouco mais difícil para retomar. Então é melhor você, se vem esse contrafluxo dar um impacto, fazer um recuo cosmoético, mas não parar. Continue fazendo alguma coisa. Então você sai de uma frente de atividade, você se envolve com outra. E você continua trabalhando, até que você, às vezes, ganhe mais propulsão qualitativa. Tá aqui, eu acabei na hora, hein? Uhum. Achei aqui, quebra qualitativa, perfeito. Chegou na memória junto aqui com o computador. Quebra qualitativa. Vale a pena bom. estudar esses dois verbetes, se você quer entender essa frase aqui. Tá. E parafatologia, página 19, quinta linha de baixo para cima. Poderia comentar a retrocognição na condição de repositório da parhistória e vacina às automimeses dispensáveis. Então, o que é a retrocognição? Lembrança de vidas passadas. Na hora que a pessoa começa a ter algumas retrocognições, ela começa a olhar para o passado, e no passado ela começa a ver algumas coisas que ela está repetindo hoje. Ela começa a ver que algumas coisas, alguns comportamentos que ela tinha lá, ela ainda tem hoje. Então, a retrocognição ela pode ser esse repositório para mostrar, olha, isso você já fazia há 5 séculos. Está na hora de você rever essa postura. Está na hora de você mudar isso. Então, ela acaba funcionando como uma vacina. A pessoa ela vê uma tendência que ela tem hoje, mas ela não sabe bem de onde que é. Quando ela olha para trás, ela vê por quê, ela vê a raiz. Então, vamos supor que ela tem uma tendência política. E se deixar, ela vai enveredar pela política e vai se enrolar toda nesses processos anticosmoéticos que tem. Porque ter uma proex de entrar na política é um grande desafio, né? E isso não vem por um acaso. Se a pessoa tem essa tendência, esse traço, é porque no passado ela já mexeu. Quando ela olha para o passado, muitas vezes ela vê que ela já esteve na política, ela já usou mal, ela já usou bem, ela já teve uma série de condições de vivências lá. E há uma linha, um traço, uma tendência do comportamento dela dentro da política. Quando ela olha hoje na vida, ela vê aquela mesma tendência. Então, a pessoa buscar a projeção consciente e ter retrocognição ajuda ela a fazer essa vacina contra essas repetições desnecessárias. Professor Marcelo, desejando acelerar a marcha evolutiva, gostaria de saber quais técnicas poderia sugerir para adquirir o atributo da taquipensenidade ou do taquipsiquismo. Então, uma coisa que me ajudou muito. Quando eu cheguei na Conscienciologia, era muito comum a pessoa, eu via os meus colegas, eu cheguei nas primeiras palestras e eu via as pessoas ouvindo a palestra, anotando. E eu, no começo, eu tinha uma dificuldade com isso. Então, ou eu anotava, ou eu prestava atenção no que o professor estava falando. Essa é uma técnica que me ajudou demais. Então, você vai primeiro começar. Pega o seu laptop, seu notebook, você está ouvindo a tertúlia e você está fazendo as suas anotações. Hoje, eu desenvolvi uma técnica para mim que eu já faço tudo apostilhado. Então, eu estou escrevendo, eu já coloco uma epígrafe sobre o que está sendo dito, já faço a anotação do que eu acho que é pertinente da fala de quem está falando, já faço as anotações do que eu refleti sobre aquilo e já vou para o outro parágrafo. Quando eu termino, eu tenho um texto pronto. Então, isso ajuda a desenvolver o taquipsiquismo. Você prestar atenção numa coisa, você fazer as anotações junto com isso, ao mesmo tempo você faz associações de ideias e você está registrando. Então, isso tudo vai ajudando a pessoa a pensar um pouco mais rápido. Eu penso que isso vale a pena. A outra coisa que eu posso te indicar, não sei se você já é docente, seja docente de Conscienciologia. Tem que pensar rápido, Tem né? que pensar super rápido. Você está ali na frente, o aluno te faz uma pergunta, o que o óculos tem a ver com a marcha evolutiva? Ah, o óculos ele tem um grau, ele pode aprumar a sua visão, você vê melhor o caminho, e então você acaba desenvolvendo uma flexibilidade mental que te ajuda muito. Venha para esse desafio se você não é docente. E defender verbete também, né? Com certeza. Porque sentar nessa cadeira aí, né? Pergunta-se de tudo, é a mesma coisa também, né? Exatamente. Vamos lá. Professora Adriana, sou enfermeira e trabalhei alguns anos com pacientes com deficiência física e mental, sendo que alguns com deficiência mental severa, totalmente dependentes de cuidados. A pergunta é, em se tratando de evolução da consciência, como fica o paracérebro dessa pessoa? Olha, isso varia muito, né? Nós temos até, por exemplo, pode ter o caso da pessoa, o paracérebro dela está obnubilado, ou às vezes ela pode estar muito lúcida. Um exemplo que nós temos, que é um verbete também, que é o macrosoma idiota,
que é um serenão, inclusive o professor fala que chama de reurbanizador, que seria um dos mais evoluídos que tem, né? Seria um dos serenões mais assim, que estaria, como o professor Marcelo falou, né? Dessa linha serenões, tem várias linhas, seria um dos mais top, né? E ele veio com um corpo de idiota, então ele estava totalmente em cima de uma cadeira, dependente, e ele tinha um nível evolutivo altíssimo. Por quê? O trabalho dele era mais extrafísico do que intrafísico, mas ele precisava dessa energia do corpo. Então isso varia muito. Pode ser desde uma consciência de estar tão perturbada que chegou a perturbar e até vir a chegar numa condição dessa, ou não. Então sempre tem que avaliar cada caso. E uma coisa interessante, não sei se você ainda trabalha, começa verificando as energias da pessoa. Porque às vezes você chega perto daquele paciente doente ali, a energia é esquisita, não fica boa, e outros não, você sente uma paz, uma tranquilidade, e aí já mostra, às vezes, o nível da pessoa que está ali, tá bom? Tem no Projeções da Consciência também uma projeção que o professor Valdo fala de uma consex, assim, né? Ele encontrou ela na dimensão extrafísica, e lá ela ainda estava em uma condição, assim, mais restrita, mas ela fala assim, lá embaixo, eu não apito nada no corpo. Só que lá ela recuperava um pouco mais da lucidez. Então, às vezes, tem pacientes desses que eles estão totalmente lúcidos dentro do soma. Mas o soma bateu o pino, porque o soma é uma máquina, né? Perfeito. Então, né, nesse período, o soma ali, e a pessoa está presa lá dentro, ela está consciente. Aquilo é uma lição para aquela consciência. A gente é que ainda não consegue entender o que significa no contexto daquela consciência. E para, às vezes, para o entorno, né? Às vezes a lição também é para os cuidadores, todo mundo ali está resolvendo. Então, é infinito a variedade de situações, né? Muito bom. Ao verbetógrafo. É possível limpar a ficha evolutiva pessoal? Se sim, como? Quais seriam as prioridades? Então, uma pergunta simples. Super simples, vamos chamar um evoluciólogo para responder isso. Mas vamos lá, é possível limpar a ficha evolutiva pessoal. O que nós fazemos nessa vida é isso, ainda é muito disso. Ou seja, nós entramos na docência conscienciológica procurando contribuir com o outro, com o colega que chegou, vê um sentido nessa ideia, e aí ele quer se esclarecer, ele quer aprofundar, você já andou um pouco mais, você cede o seu laboratório. Você muitas vezes está limpando sua ficha com aquela pessoa. Você pratica TENEPS, a TENEPS faz parte dessa assistência que a gente está atendendo, gente que a gente nem sabe quem é, mas que algum nível de afinidade conosco tem. Porque a nossa paraclientela da TENEPS tem alguma relação, os amparadores trazem, porque vê que você ali é um elemento de rapport. Então, esses instrumentos todos, você dominar mais energia, começar a praticar a TARES, a tarefa de esclarecimento, a docência conscienciológica, escrever o seu livro, escrever verbete, fazer itinerância, praticar TENEPS, são recursos que você pode utilizar para ir limpando a sua ficha evolutiva pessoal. Vai chegar num ponto que a ficha ela vai ficar muito mais superavitária do que deficitária. Que a gente espera isso na próxima, que é a liderança interassistencial. Então vai chegar num ponto que você vai limpar, vai trabalhar, vai assistir, que você vai começar a formar um grupo de assistência com você. Então, no futuro, a gente vai ter uma Equipex que vai ser resultado desse limpar a nossa ficha evolutiva pessoal. A Equipex é uma equipe extrafísica. Ou seja, pessoas que você assistiu, que elas têm um sentimento de gratidão com você, têm um sentimento de afinidade e que elas vão trabalhar com você para fazer mais assistência ainda a outras pessoas. Professor Marcelo, Paradoxologia, página 20, segunda linha. Poderia aprofundar o paradoxo de sair de si para entrar em si e acelerar a evolução? Esse é o paradoxo da projeciologia. É um paradoxo bem fundamental para a gente. Então, a projeciologia estuda a projeção, a saída fora do corpo. No momento que nós saímos de nós, através desse fenômeno da saída do corpo, nós temos possibilidade de nos vermos mais realisticamente. Então, quem é o Marcelo fora do corpo? Uma coisa é o Silva, o Marcelo, restrito a esse soma, com as suas dificuldades, com as suas limitações. A hora que nós saímos do corpo, nós podemos resgatar cons, podemos entrar numa retrocognição, lembrar mais facilmente o nosso passado, ver talentos que nós não assumimos hoje, trafores que nós ainda não implementamos. Eu lembro que uma das primeiras projeções assim mais lúcida, barba, cabelo e bigode, como a gente chama, que eu tinha 14 anos mais ou menos, que eu saí do corpo, tinha uma bola assim que telepatizava comigo, eu vou litando, e ela falou assim, com o passar do tempo, você vai resgatar as suas faculdades espirituais. Que ela estava falando do quê? Dos meus trafores, das capacidades, dos atributos conscienciais. Aí nós descemos no quintal, ela falou assim, por exemplo, olha embaixo daquela janela. Aí eu comecei a olhar para a janela,
ela ativou meu frontochakra e eu comecei a ver uma consciência que apareceu ali, que eu não estava percebendo, eu estava fora do corpo. Então você vê, a hora que nós temos do corpo, nós temos condições de aprofundar mais em nós. Aprofundando, você volta para cá, vamos tirar o fenômeno em si e vamos buscar a lição. Puxa, será que eu tenho potencial para desenvolver a clarividência e não estou dando bola? Então eu tenho que investir mais nisso. Então você vê certos talentos que você manifesta extrafisicamente, que intrafisicamente você ainda nem se tocou, não dava valor, passava batido. Aí você começa a investir mais nisso e isso começa a catalisar a sua evolução. Então é sair da gente para aprofundar na gente e agilizar a evolução. Marcelo, boa tarde. Boa tarde. 2 questões. Página 20, na paradoxologia, o último paradoxo poderia expandir, o paradoxo da derrota vitoriosa, ressignificando o ato de ter razão. Isso daqui eu vejo que é uma sutileza, né? Tem certos contextos na vida que a gente, quem olha de fora, fala assim, puxa, que furo. O cara abriu mão, ele tinha razão, ele deveria manter, e você fala, não, deixa para lá. Abre mão, tem razão. Razão, ela não enche buraco de dente, ela não enche barriga, ela não enche a sua carteira, ela muitas vezes ela não te dá evolução, você ter razão pela razão. Então, aparentemente, para quem estiver olhando, fala assim, pô, mas ele tinha razão nisso, ele não devia abrir mão disso. Isso foi uma derrota para a pessoa. Não foi. Foi uma grande vitória. Então, tem certas perdas que parecem perdas, porque, na verdade, elas são vitórias, sob o ponto de vista multidimensional. Você abrir mão da sua razão de degolar alguém, você tinha razão, e você abre mão disso, vamos pegar um caso assim bem bravo, você está tendo uma vitória e não uma derrota. Você abre mão de puxar o tapete de uma pessoa que te lesou, você está tendo uma vitória e não uma derrota. Então, é um paradoxo, mas é uma sutileza, da pessoa conseguir perceber que a hora que abrir mão da razão, dela ter a razão, fala, não, mas eu tenho a razão nisso, é mais vitorioso do que derrota. Pode ser que o entorno não veja assim, mas não interessa, porque a marcha evolutiva ela é uma questão individual, ela é intransferível, ela é pessoal, e você sabe o que você está fazendo. E essa tranquilidade do que você está fazendo é o que é o mais importante. Entende? Então, esse que é o paradoxo que eu queria destacar. A cultura do não levar desaforo para casa, né? Por exemplo, né, a pessoa às vezes de pavio curto, ela fala assim, eu não levo desaforo para casa. Falou, eu saio para a briga. Abre mão disso, vai ser mais feliz. Entende? Você vai ser mais feliz intimamente. Parece que tem um pouco relação também com a legislogia, a superação da lei de Italião pelo aprendizado da Marx Fraternidade. Total. Total. Como que a gente vai começar a entender ou pensar em ser max fraterno, em querer o fraternismo, que é querer o outro como irmão, mas para mais pessoas que não sejam seus irmãos, se a gente ainda trabalha no olho por olho, dente por dente? Ah, me fez? Vou dar o troco. Esse raciocínio de me fez, vou dar o troco, é o raciocínio do guia cego. Né? O guia cego ele pensa exatamente assim. Ele fala, você foi mal intencionado com aquela pessoa, que ele tem afinidade, eu vou te dar o troco, você vai aprender com o remédio que você está dando. Então ele vem e causa um acidente de percurso para a pessoa. Na cabeça dele, ele acha que ele está educando aquela pessoa. Não, ele está assediando aquela pessoa. Deixa que na lei da cosmoética, se ele foi mal intencionado com outro, nada foge. Há uma lei de causa e efeito. As coisas elas vêm ao seu tempo. Ou a pessoa ela recicla e ela não precisa passar pela mesma situação, ou ela acaba tendo um esbregue que ela vê como uma lição e fala, puxa, tenho que refletir sobre essa minha postura. Eu não fazer justiça com as próprias mãos, né? Exato. O vingativo é isso, ele quer fazer justiça pelas próprias mãos. E aí tem aquela pessoa que só enxerga problema, né? Daí só tem foco no problema e não na solução. E ter o foco na Obrigada. solucionática é muito mais inteligente, né? Como você está falando. Tem um problema? Tem. O problema está ali, antes de você ficar exacerbando o problema. Qual vai ser a melhor solução? Qual é a solução mais cosmoética que você consegue pensar naquele momento evolutivo? Porque depois pode passar o tempo, você vê que tem outras variáveis que você não viu e que seriam aplicadas ali e mudaria a sua visão. Mas naquele momento evolutivo, o que você pode fazer de melhor? Quando a gente faz esse esforço, a gente se conecta com os amparadores. Porque a visão na solucionática atrai amparo. A visão só na problemática vai atrair assédio. Ou seja, não vai ajudar a solucionar, né? Marcelo, não. por favor, na primeira página, na fatologia, na 8ª linha, você podia desenvolver o uróboro evolutivo reinterpretado pelas lentes corretas da cosmoética?
Sim, então o uróbulo é que come a própria cauda, né? Então seria um ciclo contínuo. Sim. Então, cada vez que a gente está num ciclo, o ciclo da evolução ele é contínuo, né? A gente está aqui no intrafísico agora, aí temos uma série de experiências, aí nós vamos para a dimensão extrafísica, depois nós voltamos para cá e nós vamos passando por esse ciclo de múltiplas existências, procurando promover a evolução. Cada vez que a gente começa a ver esse ciclo com mais cosmoética, a gente está ampliando a nossa possibilidade de agilizar a evolução. Porque o ciclo, ele existe para todos. É um uróbulo evolutivo. Nós vamos andar nele de maneira mais devagar, ao longo desses milênios, enquanto que outros vão olhar esse ciclo, reinterpretá-lo sob a luz da cosmoética e começar a implementar mais cosmoética, e isso é como se fosse uma gazua, uma gasolina azul para ela acelerar o processo evolutivo. Tá, ok. Muito obrigada. Agora entendi. Nada. Pois não. Na primeira página, na penúltima linha, em fatologia, o senso de urgência intermissivista. Senso de urgência é um verbete. Então, o intermissivista é um verbete seu, né? Não, não. Não? Esse tá. não. Seu é outro Esse senso não. Esse é do professor Valdo. Tá. Então, o senso de urgência é um verbete. O intermissivista é muito comum que ele nasça com um senso de urgência. Por quê? Ele vem de uma dimensão no momento em que ele esteve estudando o passado dele, o que ele já fez, preparando o que ele vai fazer no futuro, pensou na mãe, no pai, no trabalho, na mesologia, os desafios, a tendência dele, como que ele vai reagir àqueles estímulos novamente. Então ele vem com tudo isso na cabeça. Chega aqui na dimensão intrafísica, ele quer colocar as coisas na prática. Ou seja, então isso gera um senso de urgência intermissiva. Ou seja, intermissivista. Isso é resultado desse processo. Né? Eu me recordo de ter esse senso de urgência desde que eu tinha mais ou menos 12 anos de idade. Eu ficava olhando assim, eu falava assim, gente, eu vim para fazer alguma coisa, eu tenho que encontrar um grupo. Só que quando eu tinha 12 anos de idade, foi exatamente quando foi lançado o Projeciologia. E eu já sabia que eu tinha que encontrar um grupo. Quando eu cheguei na Conscienciologia aos 17 anos, eu tomei um impacto, porque eu falei assim, puxa, já fizeram instituição, eles já têm até professores, eu estou chegando agora. Eu estava atrasado. Isso em 1991. Quer dizer, já existia um senso de urgência latente, mesmo sem eu ter a clareza de que era estar nesse trabalho e desenvolver o meu processo dentro da Conscienciologia. Mas já tinha aquilo, eu tinha que encontrar um grupo, Agora, em parafatologia, eu acho que entrando aí na linha, a aceleração na sexta linha. A aceleração da para-história pessoal, Isso. na página 19. Então, o que a gente vê hoje? Hoje nós vivemos um momento em que há muitos recursos. Acho que nós nunca tivemos no planeta uma condição de ter uma ciência multidimensional que traga ideias novas, neoideias, verpons, o tempo todo, e que te possibilite técnicas para que você agilize a sua evolução. Normalmente você tinha uma linha mística que falava alguma coisa de extrafísico, e aquilo era uma confusão só. Aí você tinha a religião com todos os problemas de dogmatismo, lavagem cerebral, inculcação, manipulação e etc. Você tinha a filosofia que você então ia refletir, ia desenvolver um exercício de reflexão, mas também não era muito pragmático, não envolvia multidimensionalidade. Se você caísse na ciência, você ia ver o pragmatismo metódico, experimental, materialista. Hoje nós temos uma ciência que nos possibilita pensar de maneira racional e implementar vivências que nos acelerem a evolução. Então, acho que nós nunca tivemos essa condição no planeta, de nós acelerarmos a nossa história pessoal. Que reuniu, né, tudo, né? Que reuniu tudo. Você pega, então, levar em conta a multidimensionalidade, o processo da reflexão, o processo do pragmatismo, da experimentação, da racionalidade, e tudo focado na consciência, que é o principal objeto de pesquisa nosso. Marcelo, agora, dia 14 de junho, está vindo um casal para cá e um primo para conhecer a Cognópolis. Né? O sonho de consumo é conhecer aqui o CAEC e, de uma maneira geral, vem fazer curso. Um casal que mora também em Minas, na cidade do Pé de Moleque, Piranguinho, o sonho de consumo é vir morar aqui em Foz. E falando nisso, você põe aqui a efeitologia, o efeito acelerador da evolução ao viver em Cognópolis. Exato. Eu já falei várias vezes, mas é bom ouvir de outro, né? Ou seja, há uma fartura de oportunidades. Né? Hoje a pessoa ela tem até que exercer muito
a racionalidade dela para ver o que é o prioritário. Não dispersa aqui dentro. Senão ela dispersa. Né? Então, há uma fartura de oportunidade, por quê? Você vem para Foz, por exemplo, a Cognópolis Foz. Você tem dinâmica de domingo a domingo, manhã, tarde e noite. Você tem os laboratórios disponíveis também de domingo a domingo, manhã, tarde e início da noite. Você tem uma palestra ocorrendo agora numa IC, lá no discernimento. Você tem um debate ocorrendo no outro campo. Você tem um atendimento consenso-terápico. Você tem os intermissivistas em tudo que é lugar, né? A gente diz, Foz não é grande, então você vai no mercado, você encontra um colega da Conscienciologia, e isso te faz lembrar dos seus compromissos, das suas atividades, você troca uma ideia, tem uma ideia naquele momento, uma ideia nova. Então, a Cognópolis em si, por ela juntar tudo isso, você tem a maior quantidade de epicons por metro quadrado, você tem a quantidade de despertos, você tem tenepsistas, tudo isso junto forma um mega laboratório que, se a pessoa souber aproveitar, ela catalisa a evolução, entende? Porque tudo também depende do foco da pessoa. Ela pode estar aqui passando férias, ela vai evoluir por osmose, não é bem assim. Esse bolsão, esse balneário bioenergético ajuda, mas para a pessoa aproveitar e acelerar, ela tem que estar lúcida para tirar partido desses recursos todos. Então, esses que vêm aí, aproveitem o que a Cognópolis oferece. Marcelo, tudo bem? Parabéns pelo verbete. Obrigado. Marcelo, o que você havia falado anteriormente, como contribuir para ajudar o ritmo evolutivo de um jovem que já identificou a ProEx e ainda não tem tudo preparado, né? Ainda está se preparando. Sim. Como que a gente pode contribuir nessa evolução do jovem? Sim. Duas coisas que eu vejo, pelo menos, iniciais. Uma é você ser exemplarismo para ele. Então, se alguém ligado a você ser um exemplo, ser teático. Porque a nossa teática fala mais do que as nossas teorias, muitas vezes. Então, esse é um ponto. Porque ele se motiva, né? Ele vê que aquilo está dando resultado, está te melhorando, fala, puxa, eu estou ficando para trás. Né? Olha só esse meu parente aqui que está andando mais rápido que eu. Ou seja, ele está com a marcha evolutiva dele mais acelerada. A outra coisa que eu vejo é indicar para ele estudar INVEX, a inversão existencial. Hoje nós temos aqui em Foz o campus. Né, o campus da Invexologia, os jovens estão aí, hoje o professor Alexandre Donato, o professor Marcelo Pasculin estão coordenando lá o campus. Então, é um grande ambiente no sentido dele ter pessoas que estão mais ou menos na mesma faixa etária, e aí é outra técnica que funciona muito, que são os pares, né? Uma coisa é um jovem falando para o jovem, outra coisa é a mãe, ou o pai, ou um adulto, e ele vê o colega dele com 16, 17 anos, fazendo coisas que ele não está fazendo. Isso mexe com os brios. E a técnica da Invex em si, ela envolve um planejamento de vida. Ela faz ele começar a pensar sobre o planejamento de vida. O que ele quer para a vida dele? Desde profissão, porque muitas vezes nessa fase, o que pesa muito na cabeça do jovem é a profissão. Ele diz, mas a profissão, o que vai ser? Ou são os processos emocionais? Cada um tem os seus pecadilhos, né, da juventude, que está aqui também, a superação dos pecadilhos da juventude. Então, cada um tem o seu. E aí ele tem que começar a ver assim, puxa, aquele cara resolveu desse jeito. O outro fez disso, ele tem exemplos do nível dele para ele poder se motivar e achar uma solução que seja mais adequada para ele. Então, acho que a Invex e o nosso exemplarismo ajudam bastante. Marcelo, eu queria fazer uma pergunta aqui em parafatologia, Sim. na página 19, de baixo para cima, na linha 11, a possibilidade extrafísica de as retrocognições sadias acelerarem a autoevolução e a assistência dos amparadores extrafísicos na catálise evolutiva. Você poderia explicar assim que tipo de retrocognições aceleraram a sua autoevolução e a assistência dos paradores extrafísicos, se você já teve alguma vivência? Tá. Então, por exemplo, vou falar da minha experiência nesse sentido. A hora que nós estamos fora do corpo, isso fica tudo mais acessível. Não quer dizer também que é assim, um mercadão que você passa, só quer lembrar dessa vida, daquela outra. Mesmo porque a memória é uma coisa muito desafiante. Né? Ontem mesmo eu estava na dinâmica, eu estava falando, puxa, como é difícil você guardar todos os eventos extrafísicos que você percebe, com a sequência de pessoas que passaram, e depois você lembrar. Então, para mim é um desafio, eu estou treinando isso. Não, foi na terceira pessoa que aconteceu isso. Então vou fixar. Não, na quarta, no quinto aconteceu tal coisa, vou fixar. Para depois tentar ver naquela ordem quem que era e ver a coerência do fenômeno. Mas quando nós estamos fora do corpo, então isso fica um pouco mais facilitado. Então eu tenho uma retro minha, por exemplo, que trabalhar com parapsiquismo não é a primeira vida que eu faço isso.
E eu nasci numa família que eu acho que, do bisavô, pelo menos, né? O meu bisavô já era sensitivo. Do bisavô para cá, todos na família são sensitivos. E quando eu, de criança, manifestava os primeiros fenômenos, ninguém achou estranho. Não reprimiram. Não, eu falava assim, mais um médium na família. Isso já é um tremendo aporte, né? Já é um tremendo aporte. Então, isso, quando eu tive essa retrocognição e eu vi que já há alguns séculos eu trabalho com parapsiquismo, eu entendi que isso é um aporte, é um trafor que eu tenho que investir nele, para eu poder explorar, ampliar e potencializar a minha assistência. E essa retrocognição, ela não ocorreu à revelia, ela foi assistida. Eu estava dentro de um contexto que eu queria entender mais, eu me encontrava no estado de catalepsia projetiva, estava mais fora do que dentro, e de repente eu comecei a evocar aquela memória. Daqui a pouco eu saí e mudou todo o cenário, eu tive a retrocognição. Então eu vi que não foi assim a revelia, havia um processo de assistência que me esclareceu naquele contexto que eu estava vivendo, condições pertinentes a ele, e me deu ainda esse outro ponto, ó, esse processo parapsíquico, leve a sério, que isso já é uma raiz antiga, não é de agora. Tá? Marcelo. Pois não? Parabéns pelo verbete. Obrigado. Na página 19, Fatologia, terceira linha, de baixo para cima. A gazua advinda da vivência do duplismo evolutivo. Gazua é o que? É uma chave? É uma gasolina azul. Ah, gasolina azul. É a gasolina azul. Então, você é uma chave, né? Você ter uma dupla evolutiva, você está tendo um duplista, uma duplista evolutiva, isso te dá uma gasolina azul. Por quê? Você tem uma pessoa com quem você pode compartilhar, você divide a sua intimidade, as suas dificuldades. É a pessoa que mais vai conhecer você, talvez o amparador de Tenebres, como a gente diz, conhece mais do que a dupla, mas intrafisicamente talvez seja a pessoa que mais vai te conhecer, vai saber de todos os seus pontos. Então você tem um porto seguro com quem você pode compartilhar, trocar, debater, a pessoa te ver na mais nua realidade. E isso te dá uma gasolina, porque você sabe que você pode contar com alguém que está do seu lado, que você pode trocar as ideias, que pode ser assistido e pode assistir. Então, a pessoa buscar essa vivência de formar um casal em que ela invista a técnica da dupla evolutiva é muito positivo. Porque ela sai do convencionalismo e ela vai para um processo onde há uma fluência de assistência e, na verdade, interassistência. Um assiste o outro, né? Não é um está acima, o outro está abaixo. Lógico que dentro do casal sempre vai ter um que vai ser cabeça em alguma coisa. Às vezes um é o cabeça intelectual, ou é o cabeça em mexer com finanças, ou é o cabeça parapsíquico, ou é o energético. Quer dizer, ele tem mais talento naquilo, mas nem por isso ele é melhor ou está superior ao outro duplista, né? Bacana. E ele vai ajudar mais naquilo, né? Quando pega naquele ponto, como a Renata está lembrando, é ele que tem que ser mais proativo. O outro naquele outro, pegou naquele ponto, ele que tem que ser mais proativo naquilo. Pega a liderança, né? Exato. Muito bom. Uma outra pergunta, na página 18, em Fatologia também, na 8ª linha de baixo para cima. A superação da baixa autoestima intelectual impulsionando o ritmo evolutivo individual. O que você quis dizer aqui com essa baixa autoestima intelectual? A baixa autoestima intelectual, vou dar um exemplo bem prático. Nós temos ali atrás, ali em cima, uma lista de livros, né, de autores. Deve ter ali, acho que uns 300 títulos. Mais uns 30 ou 40 ou 60 realizado e materializado. Então, nós já discutimos no Círculo Mental Somático, há algum tempo atrás, alguns meses, por que nós não saímos disso, não concretizamos esses 300 livros. Né? Um dos fatores é o processo de baixa autoestima intelectual. Né? A pessoa começa, ela para, fala, puxa, mas será que eu sou capaz? Esse tema é muito complexo, ela abre mão, depois ela muda de título, começa um outro livro, para também, e vai pulando. Então, à medida que a pessoa ela começa a assumir mais essa capacidade e esse protagonismo na conscienciologia, porque quem é que vai construir essa ciência? Somos nós, todos os pesquisadores, né? O professor Valdo como propositor e todos nós. Então, essa superação da gente conseguir sair dessa inércia, materializar o primeiro livro, depois pensar já no segundo, no terceiro, no quarto, e pensar na Mega GESCOM, porque se a gente for pensar, tem gente até que não admite para si uma Mega GESCOM nessa vida. Isso é um exemplo de baixa autoestima intelectual. A pessoa fala, não, eu vou chegar na minha Mega GESCOM. Esse é o primeiro, mas eu vou chegar lá. Entende? Então, isso agiliza o processo evolutivo. Marcelo, eu quero entrar nessa discussão, porque Vamos meu nome está nessa lista pegou. 3 livros.
Opa. Com 3 livros. O meu também, tá? Eu já escrevi os 3 livros, Sim. e aí eles foram rejeitados na Editares. Então tem essa situação também. E aí? Existe. Então isso já foi existe também isso. mega 3 debatido livros. isso. Então, as tentativas. Então, eu vou continuar escrevendo. Agora eu vou escrever um dicionário, para ver se eu acerto, né? Ver se eu aprendo. Sim. Mas tem isso, né? Tem. E você que passou por isso, porque logo eu que vou entrar, né? Eu estava falando para a Adriana. Esse tá último período amiga. eu fiz uma mega priorização no meu livro, terminei meu livro, passei para algumas pessoas fazerem uma revisão prévia para mim, vou mexer e vou mandar para Editares. Então, o que eu ouvi, porque eu ainda não passei, mas vou passar, é que mesmo essa ida e vinda do, olha, não está bom isso, melhor aquilo, é um trabalho para calçar a nossa GISCOM. Ou seja, para que amanhã ela não dê mais problema do que ajude. Né? Então, isso também tem muito da nossa visão sobre isso. Né? Que pode ser eu fui rejeitado, como você colocou, o livro foi rejeitado, ou estão me dando dicas para calçar algo que eu não consegui perceber. Eu passei para 4 pessoas revisarem, porque chega uma hora que você está saturado. Você lê aquilo, não você enxerga. já Você não vê. enxerga. O outro pega, teve um que pegou assim, foi num capítulo que achou interessante, leu, falou, pô, mas cadê o restante aqui? Eu falei, tá certo, eu não terminei a análise. Então, você vê, ele pegou um negócio que para mim estava acabado. Eu tinha achado assim, não está, mas... Ele falou, cara, foi bom até aqui, mas o melhor você não fez. Então, já é um trabalho que vou ter que fazer. Então, a gente vê como aporte e não como trava. Né? Nem que demore um pouco mais e não desistir. Professor Marcelo, a marcha evolutiva é uma só do ponto de vista existencial, ou a consciência pode ter uma marcha na intrafisicalidade e outra no contexto serexológico? Quer que eu repita? Uau! Se a marcha evolutiva é uma só no contexto existencial. Sim, se a marcha evolutiva é uma só do ponto de vista existencial, ou a consciência pode ter uma marcha na intrafisicalidade e outra no contexto serexológico? Se eu entendi o serexológico como as várias vidas, a série de existências, a gente tem variações. Uma vida você pode ter tido uma produtividade maior do que a que você está tendo hoje. Eu acho que ela está pensando se a pessoa mantém o mesmo, ela pode variar, às vezes, pela até falta de lucidez, né? Às vezes nasce, tem um restringimento. A mesologia, o soma. Você vem com um soma, por exemplo, que em determinado período da vida ele bate pino. Veio com uma genética que te predispõe aquilo. O soma bate pino, você fica lá trancafiado. Você está lá dentro, lúcido, pensando. Né? Eu já tive lembranças minhas assim, que eu estava dentro do corpo, eu me senti naquela vida, e eu estava totalmente lúcido, pensando, mas meu soma era... Nada funcionava. E vai fazer o quê? Vão ser décadas, às vezes, você vai ficar ali em autorreflexão forçada. Em vez de ser 5 horas, autorreflexão de uma existência, né? De 50 anos, brincadeira. Por outra, você nasce numa vida em que você tem mais condições, as conjunturas, sejam sociológicas, mesológicas, da família, o que for, te dá mais condições e você agiliza mais. Na outra, os desafios são outros e você não consegue ir tanto. Então, dá para a gente dizer que a marcha evolutiva, ela se mantém. Né? Ela ainda tem muitos altos e baixos. Acho que ela vai começar a se manter mais, aí como hipótese, talvez depois da semiconsciência. Porque eu acho que nem a desperticidade ainda é a salvo-conduto para você vir de uma vida para outra e manter uma retilinearidade. Poderia ampliar o conceito do manual das prioridades pessoais? Sim, então, vamos pegar o exemplo que a Maria Luísa colocou. Né? Então, a pessoa vem viver em Cognópolis. A outra é maluca, agora tem a outra ali em cima. Tem duas. A outra Maria Luísa. Ela vem viver na Cognópolis. É muito importante que ela faça o manual das prioridades pessoais. O que é o prioritário para ela? Nesse momento. Então, eu saí de uma condição de estar mais à frente de gestão, eu já logo peguei. Então, o que é o prioritário para mim? Terminar meu livro. É uma prioridade. Agora terminei o livro. O que é outra prioridade? Começar o segundo. Então, você tem uma ordem de coisas que sejam prioritárias para você. Então, primeira coisa, você faz isso. Depois, você procura estender essa prioridade ao longo do tempo. Daqui 10 anos, o que eu quero estar fazendo? Então, você já projeta o que talvez daqui 10 anos vai ser a minha prioridade. Então, você vai começar a fazer um timeline das suas prioridades. Primeiro, hoje, no momento atual, e depois, ao longo do tempo, o que você precisa fazer. Você está num processo de infiltração cosmoética. Você vê que você, seja o seu trabalho ou num contexto específico. Quanto tempo vou precisar para resolver isso? Então, você também elege suas prioridades. Não, aqui eu devo ficar mais ou menos uns 10 anos. Acho que 10 anos eu consigo resolver isso, eu estou livre para fazer outras coisas. Isso tudo você faz no manual de prioridades pessoais.
Parafatologia, página 19, terceira linha. Poderia ampliar a questão da pré-intermissiologia, determinando a liderança interassistencial cosmoética às consciências exitosas? Então, vamos lá. Pré-intermissiologia é um conceito novo, que está ali no memorando, é um conceito desafio, e esse conceito ele nos traz a seguinte ideia. Nós estamos aqui nessa vida, trabalhando com a conscienciologia, procurando colocar essas ideias todas na nossa prática, sendo teático com isso, e isso é um preparo para a nossa próxima intermissão. A próxima intermissão vai ser o quê? Cada um vai cuidar do seu curral, como o professor Valdo falou para a gente quando ele trouxe a ideia. Cada um vai para o seu chiqueiro. Enquanto nós estávamos no extrafísico, preparando essa vida, o curso intermissivo já foi um grande impacto. Então a gente sumiu de um grupo, que a gente estava lá envolvidos, na baratrosfera, e desapareceu daquele grupo. Ué, cadê o Silva? Sumiu. Porque aquelas consciências que não quiseram se melhorar, não queriam renovar, e não tiveram acesso ao curso intermissivo, perderam o contato com você. Chega na dimensão extrafísica, você entra no seu impacto pessoal. Então entra o processo de autorreflexão, você vai começar a preparar a vida. E você não teve tempo, ou nós não tivemos tempo, de pensar nesse pessoal que ficou para trás. Aí renascemos, chegamos à conscienciologia, começamos a estudar tudo isso, colocar na prática. Essa vivência que nós estamos tendo com a conscienciologia é o preparo para nós termos condições agora, na próxima intermissão, de trabalhar individualmente resgatando essas pessoas do nosso passado. Então, pessoas assim de 300, 400 anos, sei lá, pessoas que a gente não tem contato. E a gente vai ter que chegar lá e vai ter que saber fazer o que o CIP, por exemplo, ensina, a autotransfiguração do psicossoma. Vai ter que saber fazer o que o 40 Manobra ensina, o arco voltaico, para fazer a pessoa melhorar. Então, tudo isso que a gente tem hoje aqui na conscienciologia são recursos que nós precisamos desenvolver e dominar para quando chegar lá poder encontrar o fulano, transfigurar naquela vida que você teve contato com ele lembrar de você, fazer arco voltaico com ele, tirar ele de lá, aí você vai falar, esse sujeito eu mando para onde? Eu encaminho para onde? Eu vou levar para uma TENEPS. Você foi tenepsista. Então você vai e leva ele para ser atendido numa TENEPS. Não, esse daqui tem que ir para ser um OFEX. Então você vai buscar um ofexista. Não, esse já pode ir para o curso intermissivo. Então esse trabalho que nós estamos fazendo hoje, ele ganha uma outra proporção. Porque nós precisamos viver isso para a gente ser a conscienciologia aonde a gente estiver. E esse trabalho de resgate extrafísico é que vai gerar o líder evolutivo, interassistencial. Ou seja, você vai fazer tanto isso, ir na baratosfera, resgatar, assistir, ir, vai, que você vai criar uma liderança perante essas pessoas. Então, as pessoas que conseguirem fazer isso de maneira exitosa, elas vão caminhar para ser um líder interassistencial. Minha pergunta complementar era, a pré-intermissiologia seria na vida intrafísica? Você já respondeu, sim. A pré-intermissiologia é agora. É agora, a hora é essa. Professor Marcelo, Fatologia, página 18, oitava linha. Poderia esclarecer o item, o uróbolo evolutivo reinterpretado pelas lentes corretas da cosmoética? Sim, a gente comentou sobre isso, mas vamos lá. O uróbolo é aquele que come o próprio rabo, né? O símbolo é a cobra que está mordendo o próprio rabo. A evolução, ela é um uróbolo. Nós então estamos no intrafísico, passamos para o extrafísico, voltamos para o intrafísico, e vidas após vidas nós vimos nesse ciclo. A maioria delas no passado mais inconsciente do que consciente. Nessa nós estamos bem conscientes, que nós somos multidimensionais, temos várias vidas, temos vários corpos, todos os princípios básicos da conscienciologia. Então, a hora que nós começamos a ver esse ciclo e colocar mais cosmoética, em cada vez que nós nascemos, renascemos e atuamos, seja no intrafísico ou extrafísico, nós vamos catalisar a nossa evolução. Então, para mim, isso é uma reinterpretação, porque isso sempre existiu. Nascer e renascer, nascer e renascer, nascer e renascer, sempre esteve. Hoje nós temos a possibilidade de olhar isso sob o ponto de vista cosmoético. Eu até diria assim, que a vida ela é um desafio de melhoria da nossa cosmoética. Se nós conseguimos sair daqui, dessa vida, com mais cosmoética implementada na nossa teática, nós já vamos ter conquistado muita coisa. Ainda na Fatologia, na página 18, sexta linha de baixo para cima. Poderia comentar sobre o piso e o contrapiso dos alicerces evolutivos? Então, piso e contrapiso é a base, né? Você vai, eu estou em fase de construção, então acho que isso influenciou. Aí você vai fazer o piso, depois o contrapiso, depois colocar em si a parte de cima, seja a lajota ou o que for. Então, o que eu quis dizer com isso nessa analogia? Que nós temos alguns fundamentos
que nós precisamos adquirir para poder darmos o passo seguinte. Por exemplo, você quer chegar à desperticidade? Comece dominando o estado vibracional, comece dominando a sinalética energética, amplie o seu parapsiquismo impressivo, amplie a sua autoconfiança nas suas parapercepções. Então, piso contra piso para você chegar lá na desperticidade. Você quer ser um teleguiado, autocrítico, lúcido? Então, comece dominando tudo isso, atinja a desperticidade, passe pela semiconsex e tenha a autoconscientização multidimensional de maneira mais permanente. Aí você vai ser um teleguiado, você vai estar afiliado a uma equipe extrafísica e você é lúcido disso. Então, existem coisas que são basilares, fundamentais, para a gente atingir outros patamares. O início de tudo, a chave da evolução, é o estado vibracional. Porque a nossa vida ela é energética. Se a gente não domina a energia nos domina. Então, a gente precisa dominar isso o quanto antes, e a gente até disse que o ideal seria a criança dominar, né? Com 5, 6 anos ela dominar o estado vibracional, para que ela possa manter a lucidez. E isso é o início do princípio, que é o piso e o contrapiso da evolução. Você poderia comentar a citaciologia? Achei bem interessante. Tá. Eis aqui uma citação pertinente ao tema. Não encontre defeitos, encontre soluções. Qualquer um sabe queixar-se. Essa é uma visão dentro do que a Keiko tinha falado, né? A questão da solucionática. Então, você está vendo o problema, está difícil, está complicado, não seja mais um. Seja uma parte contribuinte para a solução. Então, pare de se queixar e faça alguma coisa. Nem que seja não se envolver negativamente na situação, porque é menos um para ser assistido. Você tem uma situação que tem vários que estão precisando de assistência, você vai para ajudar, você vira mais um, você é um contrapeso, você é um peso naquilo. Então, seja uma parte da solução. Então, isso é o que eu quis destacar aqui, porque essa postura faz total diferença na marcha evolutiva. Como é um ritmo individual, eu posso ver os problemas da minha vida como um problema, é a questão do copo cheio meio vazio, né? Ou como um desafio. Eu nasci numa família que tinha muita demanda assistencial. Poderia ter sido meu barco furado, eu ter me afundado, ou não, mas foi o desafio. Tem que começar a fazer assistência desde cedo. Não tem que reclamar. Mas eu sou muito novo. Não interessa. Você, como consciência, não é novo. Começa a ajudar todo mundo. Vai. Não reclama. Regaça as mangas e começa a trabalhar. Para outros, é o grande estigma da vida. Meu pai, eu não tive pai, que meu pai se separou, meu pai era alcoólatra, teve esse problema, teve aquele outro, então eu sou uma pessoa traumatizada hoje. Para com isso. Você já teve situações muito piores na sua evolução. Então, pega o que você tem hoje, faz do limão uma limonada, rapaz, e vira essa mesa. Entende? Então, essa frase ela me traz muito essa ideia. Né? Marcelo, aqui na página 20, na interaciologia, na segunda linha, a interação retrovida incidental, vida crítica atual do intermissivismo. Podia ampliar isso para nós, por favor? Sim, a retrovida incidental é aquela vida que, lá para trás, ela hoje incide na sua vida atual, ou seja, ela, vamos dizer, é o que marcou ou que mais influencia a sua vida atual. Então, por exemplo, debatendo aqui no círculo na Mini, a gente começou a estudar, uma vez eu vim apresentar a biografia do Martin Luther King, que é uma personalidade que eu estudo, e aí entrou num debate e falou assim, não, veja o caso do Silvio, então eu virei uma cobaia. Então eu já mexi com política, em função da própria comunicação que eu tenho, dessa minha tendência de movimentar grupos e estar dentro de processo, desse papel, no passado. Só que teve um passado em que eu mexi também com escravatura. Então eu fiz o processo de tráfico de escravo. Aquela vida é a vida que incide nessa minha vida hoje, porque eu não fiquei nisso o tempo todo. Então teve esse processo, aí eu saí, fui fazer outras coisas, trabalhei com processo de sensitividade, melhorei, chegou no curso intermissivo. Vou mexer agora nela. Falou, lá atrás ficou faltando uns 15% para você mexer. Que tal você vir negro nessa vida então? Que aí você vai entrar no grupo que você lá atrás mexia. Então é uma vida incidental que reflete na minha vida hoje e que essa determinação foi tomada no curso intermissivo. No momento que eu vim, então, na etnia negra, o que aconteceu? Eu nasci numa família, numa região, num grupo que me possibilitou, durante um período da minha vida, fazer um trabalho extrafísico com um grupo específico, que tinha relação com drogadição. Então, veja, aí você começa a ver a inter-relação disso tudo. Se eu não tivesse nascido nessa família, naquela região, talvez eu não tivesse acesso a esse grupo. Agora, qual a relação da drogadição com a escravatura? Que os narcotraficantes hoje, por hipótese, e essa é uma hipótese para mim muito forte, são ex-traficantes de escravos. Só que hoje eles fazem uma manipulação e um domínio sobre pessoas de outra maneira, através da dependência química.
Entende? Então você vê o seu passado incidindo hoje no trabalho que você faz. Tá? Daí que veio essa ideia. Diga. De novo aqui, em fatologia, na primeira página, na quarta linha, os serenões na condição de exemplos silenciosos da aceleração evolutiva. Foi o motivo do verbete, né? Ou seja, se nós já vivíamos com serenões no passado, tivemos algum contato mais próximo, por que nós ainda não somos? Não aprendemos nada com esse convívio, não é possível. Então veja, eu vou falar alguns porquês, né? Algumas hipóteses. A primeira coisa é isso, a gente nem se deu conta que ele era um serenão. Nem admitiu ou aproveitou a possibilidade de estar ao lado de uma consciência mais evoluída. Outra, a gente não seguiu os exemplos que foram dados. Outra, a gente não fez as reciclagens que poderiam ser feitas. Então o serenão ele é um grande exemplo da marcha evolutiva. E como ser serenão ou atingir o patamar de Homo sapiens sereníssimo é você crescer por dentro, ele exemplifica isso. Ele cresceu por dentro e silenciosamente, independente de tudo, ele foi fazendo a evolução dele e atingiu esse patamar. Isso é um exemplo que não é para nos desanimar, não, é exatamente pelo contrário. É ver que se a gente teve um colega que conseguiu fazer isso, é porque a gente também pode. Então vamos pisar no acelerador, fazer as reciclagens, os autoenfrentamentos, desenvolver os trafores, recuperar ou desenvolver traços que a gente não tem, que são os traços faltantes, para a gente conseguir acelerar também, porque isso só depende da gente. E em grupo, a gente faz isso mais rápido, mas a responsabilidade, mesmo assim, é individual. Você pode estar num grupo que está acelerando e você não, você vai ficando para trás. O grupo vai andar e vai embora. E o serenão é um exemplo disso. Agora na página 20, interaciologia. A interação retrovida incidental, vida crítica atual do intermissivista. Sim, é o que a gente comentou, né? Então, a questão de que tem uma vida no passado, nossa, que ela incide sobre a atual. E vale a pena a gente pesquisar e pensar sobre isso. Qual é a vida que hoje incide na minha? Que vida do meu passado que mais influencia essa vida atual? Então, estava dando o meu exemplo que surgiu aqui num círculo mental somático, em que é uma vida em que eu mexi com tráfico de escravo, que incide hoje nessa vida de eu ter vindo na etnia negra, de ter nascido num bairro de periferia e de ter tido a possibilidade de estar infiltrado, e eu era autoconsciente na época, e fazer um trabalho extrafísico de assistência a esse grupo que mexe com drogadição, e que tem relação com o tráfico de escravos no passado. Então, quando eu fui no meu primeiro, não, foi no segundo ECP2, não, foi no primeiro ECP2 que eu tive com o professor Valdo. Aí ele perguntou, um amparador, chegou do lado dele e falou assim, tem uma pessoa aqui do meu lado que te conhece muito bem. Aí ele parava, ouvia e falou assim, inclusive ele está falando que você começou a usar a agenda e que você está mais organizado e isso está te ajudando. Ele deu esse detalhe, que era para chamar a atenção que ele me conhecia. Por quê? Tinha umas 2 semanas que eu tinha comprado uma agenda, foi aquela agenda do CAEC, aquela azul, e eu sentava todo final do dia, fazia um estado vibracional e pensava tudo que eu tinha que fazer no dia seguinte e anotava, porque eu não tinha esse hábito. E eu estava fazendo aquilo de maneira regular. O professor Valdo não sabia, eu morava em São Paulo, eu morava no Rio. Então ele deu esse detalhe para mostrar assim, é um cara que te conhece. Aí eu já, opa. Inclusive você está usando a agenda, já fiquei atento, foi o que vem daí. E aí ele falou, você está fazendo uma reurbanização no seu bairro, você é consciente disso? Eu falei, sou. Aí ele parou, ouviu e falou assim, leva isso a sério, põe ordem na sua casa, você tem autoridade moral. E começou a me dar uma bronca. E eu fiquei ouvindo aquilo, mas eu entendi o que era. Porque eu tinha um parente que passava por semi-possessão. O amparador estava falando assim, você que tem autoridade moral, exterioriza energia para matar mosquito com bomba atômica. Põe ordem nesse local. E eu comecei a fazer isso. Durante o período que eu estive lá, as possessões, elas cessaram. Entende? Então, assim, isso foi uma chamada de atenção, né? Puxada de orelha. E isso fazia parte de todo esse processo, da retrovida, que incide hoje, da infiltração, do grupo, da família. E hoje eu consigo ver isso com mais clareza. Naquela época eu vivia as experiências extrafísicas, mas eu não tinha essa visão panorâmica, de conjunto, do que isso significava para mim nessa vida. Tá? Sim. Trinomiologia. O último trinômio. Trinômio, autorretratação, heterorretratação, intercompreensão, fortalecendo o alcance da desperticidade.
Então, a autorretratação, né? Retratação é você fazer um outro retrato de você. Ou seja, nós temos o tempo todo, voltando ao livre-arbítrio, a liberdade de mudar a gente. Independente da quantidade de tempo que você fez um comportamento que era patológico errado. Isso está na sua mão fazer essa mudança. Essa é a autorretratação. Aí você tem a heterorretratação. A hora que você faz essa reciclagem, perante o grupo que te conhecia, vai falar assim, ah, mas você... Não, calma aí, meu filho, eu mudei. Tem algumas coisas que eu mudei, eu já não sou mais a mesma pessoa. Então você tem a heterorretratação. E isso faz nascer a intercompreensão. Você olha aquele seu comparsa do passado, já que você mudou, sob outra perspectiva. Você consegue compreender por que ele é assim, por que ele pensa desse jeito, por que ele age dessa maneira. Você é capaz de falar assim, quer ver? Ele vai fazer tal coisa. Dito e feito, ele não mudou aquilo. Eu sei porque eu já fui ele ontem. Então eu consigo ver isso. E essa vivência cada vez mais ampla, com mais consciências dentro do seu grupo, vai estar representando o quê? Que você está tendo cada vez mais clareza sobre você. E essa clareza íntima, com domínio bioenergético, com a melhoria da cosmoética, é que vai te levar para a desperticidade. Ou seja, vai chegar um ponto que os assediadores não vão conseguir te acessar ou te influenciar com facilidade. Aí você instala um estado de ser desassediado permanente total. Tá? Pois não. Paradoxologia, página 20, primeiro item. O paradoxo do prejuízo financeiro cosmoético, você está falando de pedágio? Esse paradoxo tem muita relação com aquele da derrota vitoriosa. Então, por exemplo, você tem que abrir mão de um bem, que aparentemente é uma perda financeira, mas que aquilo faz um desassédio violento. Então, é o paradoxo do prejuízo financeiro cosmoético. Você teve um prejuízo financeiro? Sim, foi real, teve. Mas aquilo foi cosmoético porque ajudou muito mais consciências do que prejudicou. Então, é isso que eu quis destacar. Pode ser dentro de uma condição de pedágio? Pode não ser uma condição de pedágio, pode ser uma decisão lúcida, melhor vender esse bem, quitar aquela decisão que foi tomada equivocadamente, que isso vai desassediar o grupo todo. Teve um prejuízo financeiro, aparentemente. Quem olhar e falar assim, você é louco, isso vai valorizar um monte, não deveria ser feito isso, mas é a melhor coisa. Tem situação de posicionamento cosmoético também, né? A partir do momento, por exemplo, você trabalha para uma empresa grande, multinacional. Sim. Você descobre que a empresa tem processo anticosmoético. Você está ganhando bem, mas se você sai, então também... Perfeito. Né, cabe como exemplo desse... Cabe como exemplo. Você abre mão de uma condição financeiramente desejada por todos. Confortável, entre confortável, aspas, mas... por exemplo, de uma pensão, e que você sabe que aquilo ali vai ser um rabo preso para você. Você abre mão, está tudo bem, você dá seu jeito, se vira de outra forma, e está totalmente cosmoético. Tá. Binomiologia, finalzinho da terceira linha. O binômio tactismo, paralelismo nas descobertas pessoais evolutivas. Poderia explicar? Então, o tactismo, ele é uma tendência dos seres se orientarem no sentido daquilo que, vamos dizer, que gere o desenvolvimento, né? Então, a planta se orienta no sentido da luz, porque ela vai precisar fazer a fotossíntese. Isso existe com a gente, do ponto de vista evolutivo. E, ao mesmo tempo, existe um paralelismo, porque, à medida que você se movimenta no sentido da cosmoética, paralelamente, uma série de coisas estão ocorrendo. Então, gera o impacto, a reverberação que a gente falou, por exemplo. Você fica melhor, você impacta os outros que estão ao seu lado. Então, certos contrafluxos que você teria já seriam minimizados. Você descobriu um talento e você começa a investir nele, isso vai trazer outras coisas. Então, há um tactismo, uma tendência da gente se orientar nesse sentido, e, ao mesmo tempo, um movimento paralelo, que nem sempre a gente está consciente desses efeitos, né, do que está ocorrendo, e que faz parte do processo. Tá? Aqui, em parafatologia, de baixo para cima, na parágrafo, na sublinha 7, a eliminação dos bagulhos energéticos dos ambientes da consciência intermissivista, catalisando a autolucidez. Que bagulhos energéticos você considera que interferem os intermissivistas? E as projeções conscientes aplicadas à recuperação de cons. Que recuperação de cons você já teve? Tá. Então, vamos começar com os bagulhos energéticos. É bom a gente sempre fazer uma varredura de tempo em tempo no nosso ambiente. Então, o que é um bagulho energético? É aquilo que carrega energias que você já não precisa mais ter no seu entorno, na sua casa, junto com você. Às vezes foi
é uma lembrança do passado que te evoca memórias que não são produtivas, um presente que você ganhou e que é um presente de Troia, né? A pessoa deu, mas ele vem carregado de energia negativa. A hora que abre assim, dá aquele pulo para cima de você, aquele padrão. Então você faz uma varredura e você vê, esse negócio aqui já não me serve mais, não tem utilidade, não está ajudando. Por quê? É um detalhe que faz total diferença. Aquele ponto poluído, ele irradia dentro do seu ambiente. Ele irradia aquela energia e desequilibra o holopensene. E aí a pessoa não sabe por que está tendo certas questões, certos efeitos. A hora que ela vai ver, é um bagulho energético que ela tem na casa. Depende do nível de impacto que aquele livro gera para você, do momento que você viveu, naquelas ideias. Porque senão a gente também não vai ler mais nada. A gente tem que ler de tudo para ter criticidade. Mas aí o bagulho energético ele tem que ser determinado pelas energias e o efeito que ele gera em você. Ou seja, que tipo de memórias que ele te evoca ou faz você ter em termos de comportamento. Pode ser. Então tem livros, às vezes, que é melhor você doar para uma biblioteca, doa aqui para a holoteca, deixa lá para outras pessoas pesquisarem, que elas não vão ter o mesmo efeito ao mexer naquele livro que você tem. Então, para você é um bagulho energético. Para as outras pessoas, não, é uma fonte de pesquisa que ela vai usar de alguma maneira. Tá? Projeções e recuperação de cons. Volta aquele exemplo que eu dei. Né? Então, aquela Consex virou, naquelas minhas primeiras projeções, falou, olha, com o tempo você vai recuperar suas faculdades espirituais, que é o processo de clarividência. Então, hoje nós atuamos, por exemplo, na dinâmica de extraterrestrologia, eu, professor Amin, coordenamos, ela ocorre ao sábado à noite aqui no CAEC, e o processo é focado em clarividência facial. Né, para poder ter contato e procurar ver essas consciências que não têm uma vida num padrão humanoide como nós. E isso tem a ver com aquele trafor que ela estava me apontando lá atrás, quando eu tinha 14, 15 anos. Aqui, Marcelo, na parafatologia, na 6ª linha, você poderia ampliar as reconciliações extrafísicas promovidas com os assistidos da TENEPS? Então, a assistência da TENEPS, né? TENEPS, ela é uma assistência, uma tarefa energética pessoal, o praticante vai fazer todos os dias, no mesmo horário, no mesmo local, e quem comanda essa assistência é o amparador da TENEPS. Ele é que vê quem entra, quem sai, não é você que determina, não, traz fulano que eu quero assistir. Você recebe o pedido, você faz rapport, joga energia, coloca lá na sua caixinha da TENEPS, naquele dia que você recebeu, como você vai fazer a técnica no início de repassar o dia, as pessoas com quem você teve contato, isso você vai envolver aquele pedido que você recebeu, vai jogar energia. Mas quem determina o momento, a situação, é o amparador da TENEPS. Então, existem situações que vai trazer consciências extrafísicas para serem assistidas na sua TENEPS, que você nem vai lembrar exatamente quem é, mas que é algum desafeto seu do passado, e que você está tendo a oportunidade, a partir da TENEPS, de se reconciliar. Imagine uma pessoa que você, no passado, ou prejudicou muito, ou ela te prejudicou. E ela vem numa condição ainda carente de assistência. E quando ela chega lá, ela vê que aquela pessoa que ela menos gosta é a pessoa que está assistindo. É uma grande possibilidade de reconciliação. Ou seja, puxa, mas justo essa pessoa que eu puxei tanto o tapete dela, é ela que está me assistindo? Então a TENEPS, ela possibilita isso. Como que nós podemos saber um pouco mais desses bastidores? Primeiro, ampliando a nossa afinidade com o amparador de TENEPS, que aí no momento que ele achar que é oportuno, ele vai te dar levanta o véu de íris, né? Então olha assim, você vê uma pontinha e começa a entender, e a outra é tendo projeção. É muito comum, acho que tem várias pessoas que passam por projeção em TENEPS, e a hora que você sai do corpo, você tem a possibilidade de ver um pouco dessa para a clientela e ver, puxa, mas tem gente aqui que eu conheço. Tá? Tem mais uma pergunta aqui na ciclologia. Eu gostaria, se você pudesse ampliar na 5ª linha, a marcha e a contramarcha do ciclo multiexistencial Grupo Karma. Então, a marcha e a contramarcha. A marcha e a contramarcha. Então, vamos pensar, será que nós estamos tentando implantar a conscienciologia pela primeira vez no planeta? A conscienciologia talvez sim, mas o estudo da multidimensionalidade, será que esse grupo já não se reuniu em outros momentos? Será que esse grupo já não separou e depois se reuniu de novo? Então existe a marcha da evolução, há momentos que nós estamos todos juntos, depois a gente tem uma separação, houve projetos que nós tivemos mais êxito, outros pontos que nós não tivemos tanto êxitos, e isso tudo faz parte da evolução, não está certo nem errado. Foi o que a gente conseguiu fazer dentro do processo evolutivo. E hoje nós estamos tendo uma nova oportunidade de fazer isso com outro nível de lucidez, com outro nível de aprofundamento das ideias. Então há uma marcha, uma contramarcha na evolução que faz parte do processo. Às vezes a pessoa ela quer controlar tudo e ainda não é possível
Pelo menos eu entendo para o meu nível. Eu acho que para a maioria das pessoas, né? Então, quanto mais lucidez nós tivermos, mais nós vamos saindo do determinismo evolutivo e vamos assumindo mais essas rédeas da nossa evolução. Mas, mesmo assim, há um movimento de vai, para, retrocede um pouco, depois avança de novo, né? Faz parte do processo. Marcelo, queria entender assim, até em relação ao processo da marcha evolutiva, que técnica que te ajuda a avaliar o ritmo, né, da sua marcha evolutiva, que parâmetros que você tem usado para te ajudar nisso, né, a fazer essa leitura desse seu ritmo aí evolutivo? Tá. Uma coisa que eu uso é, vamos dizer, é a técnica básica. Ver que trafores que você tem, que trafais que você tem, que você não tem ainda, os traços faltantes, quais são os seus trafares. Quanto que você presume que você pode render com essa composição. Porque as pessoas são isso, têm talentos, têm traços ruins ainda, viciosos, difíceis, e tem aqueles traços que ela ainda não adquiriu. Junta tudo isso, mais a mesologia, mais o contexto multidimensional, quanto você acha que você pode render? Puxa, eu estou me sentindo em subnível, então eu tenho que fazer alguma coisa. Né? A hora que você tem essa sensação, e todos nós temos, porque nós temos uma bússola cosmoética íntima, a gente sabe a hora que a gente está em subnível, que a gente não está rendendo o que a gente poderia. Então, a hora que a gente tem que começar a pensar em saídas. O que você vai fazer? Vai investir em fazer seu livro? Vai criar, se você é Epicom ou tem condição, vai criar uma dinâmica? Você vai fazer o quê? Alguma coisa você tem que fazer para sair da sensação de subnível. Então, toda vez que me bate a sensação de que eu estou em subnível, eu começo a pensar o que eu tenho que fazer para sair daquilo. Às vezes é mudar profissionalmente. Você adota uma postura proativa, acho que isso que faz diferença, nessa proatividade evolutiva. Né? E dentro do processo, pelo menos eu percebo comigo, no início vem, primeiro uma decepção, puxa, mas eu poderia... Aí você acaba falando, não vai resolver nada. Você pode ficar decepcionado 1 ano, 2 anos, 3 anos, uma vida. E não tem nada. E no fim não tem nada. Então é melhor você pensar, o que eu tenho que fazer para mudar essa condição? E aí você se conecta com os amparadores, vem um insight, vem uma intuição, olha, mexe com isso agora. Aí você começa a priorizar aquilo, começa a te dar um nível de renovação maior, um nível de satisfação íntima, você começa a ver os seus talentos sendo utilizados, e aí você vai até você acelerar e implementar um ritmo mais rápido, né? Interessante isso, porque você vai acabar pegando alguma coisa que tem amparo de função, vai ficar mais amparado, vai ter até mais lucidez para ver os próximos passos. Exatamente. Né? Acho que esse é o segredo mesmo. Marcelo, na página 19, em parafatologia, o último item, o para-direito atuante no livre-arbítrio para se auto-reconstruir. Sim. Pode explicar? Vou explicar e vou acrescentar um pouco mais, a gente já tinha comentado. Essa ideia do livre-arbítrio, ela ficou muito forte para mim, numa projeção que eu tive, em que eu fui levado para um local, onde eu vivi naquele local, e o que foi mostrado para mim era uma árvore. Então o amparador falava assim, olha essa árvore. Eu começava a olhar para a árvore e começou a me vir as lembranças da minha vida naquele local. E veio um sentimento, eu fui inundado por um sentimento de satisfação, de bem-estar, de ter feito alguma coisa muito boa para aquela comunidade. E ele virou para mim e falou assim, ó, você vê que a árvore está aí, ela não mudou, mas você mudou. Você já não é mais o mesmo. Então, mesmo que eu tenha tido uma ótima vida naquele local, tenha feito alguma coisa muito positiva, que eu não lembrei exatamente o que era, a árvore estava lá. Agora, você mudou, ela não. Você tem liberdade de mudar você. Você tem isso nas suas mãos. E aí veio uma série de reflexões a respeito dessa liberdade consciencial, e até tem um verbete que fala sobre liberdade interior, acho que ele é do DAC, que trata disso, que nós temos uma liberdade interior de mudar a gente, de nos reconstruirmos. E isso faz parte do para-direito, ou seja, que é um direito multi-existencial. O assediador tem direito de ser assediador. Sim. É o nível evolutivo dele. É uma liberdade de pensamento. É uma liberdade de pensamento. E isso está dentro de você. Agora, nós podemos fazer mais uso ou menos uso. Podemos ficar mais amarrado aos grilhões sociais, vamos dizer, à formatação da vida humana, ou não. E isso está dentro do para-direito. Então, aquilo fez eu refletir muito sobre essa questão da liberdade consciencial. Até virou um capítulo do livro, que recebeu esse nome. Liberdade consciencial, uma experiência de expansão. Que me expandiu essa sensação. Liberdade interior da enciclopédia. É da enciclopédia. Então, tem um verbete de liberdade interior que vale a pena ver. Tem mais uma pergunta aqui na mesma parafatologia, na 5ª linha de baixo para cima.
a retrocognição na condição de repositório da para-história e vacina das as automimeses dispensáveis. Sim. Então, a gente ter acesso às nossas vidas passadas, seja um trecho, um flash, o que for, já nos ajuda a entender um pouco mais de nós, tá certo? Que você começa a ver, você fala, pô, mas tem isso daqui, o que isso tem a ver com a vida atual? Então, esse acesso à vida passada, ele é um repositório de informações que ele nos serve de vacina às nossas tendências. Porque, às vezes, a gente tem uma tendência nessa vida que ela é do passado. Ou seja, ela é muito forte hoje porque ela já foi desenvolvida muito no passado. E essa tendência ela pode ser positiva ou não. Se ela for positiva, aproveita, entra, aprofunda e vê o que você pode expandir. Se ela for patológica, nosológica, desequilibrada, procure não fazê-la, procure evitar, procure superar, procure se corrigir, procure se acertar com a cosmoética, fazer autocorreção. Então, acessar o passado serve como uma vacina para a gente evitar repetir o que já não é necessário nessa vida. Então, por exemplo, você tem acesso, você está no meio de poder. Você vê que a sua vida te leva para uma condição onde você tem um certo nível de poder. Você pode repetir o uso do poder do passado, de manipular, de seduzir, de impor, ou não. Ser autocrata ou não. Ou tentar fazer diferente. Né? Ou tentar fazer diferente, porque o grande desafio é esse. A coisa volta para a sua mão. Mas você vai agora, é espiral evolutiva, né? Volta. Aí você vai trabalhar para não repetir igual. Se veio o poder de novo, vamos fazê-lo diferente. Usar de maneira mais cosmoética, mais assistencial, mais ampla para todas as pessoas. Fica mais fácil, né? Uhum. Resolver. E dá mais satisfação, porque a hora que a gente repete o que a gente já fez, a gente vê que está marcando passo. Quando você, naquele momento pode ser que você está fazendo e não perceba, mas depois o tempo passa, aquela bússola íntima, ela te aponta, isso é uma perda de tempo. Sai dessa. E aí você fala, puxa, por que ainda funciona assim? Aí vamos lá, vamos procurar aplicar alguma técnica, tentar superar. Ok, obrigado. Marcelo. Diga lá. Foi interessante que é na sequência que eu ia perguntar, ele foi falando os itens anteriores. Na parafatologia, a parapreceptoria aflorando a heterocognição do preceptorando. Uhum. Queria te perguntar, como que você entende essa parapreceptoria? Sim. A parapreceptoria, eu entendo que ela é uma preceptoria mais ampla, né? Não é só a intrafísica, mas ela envolve a multidimensionalidade. Então, no momento que você está fazendo uma parapreceptoria, por exemplo, do amparador com o intermissivista, né? Uma parapreceptoria. O amparador vem e ele traz ali o intermissivista e mostra para ele, olha, está vendo isso daqui? Quando você estiver lá, você vai ter a possibilidade de sair do corpo. Ele mostra um projetor saindo do corpo, por exemplo. Então, fixa isso. Olha como que ele está passando. Está vendo? Agora veio o estado vibracional, e agora ele saiu, agora perdeu a respiração. Não se incomoda. Então, isso é um tipo de parapreceptoria. Você traz uma consciência, vai lá, mostra um parafenômeno para ela, com uma consim, por exemplo, e aquilo amplia a cognição. Ele está no curso intermissivo, ele vai voltar e falar, nossa, então eu tenho que fixar esse negócio de sair do corpo. Quando eu chegar lá, eu quero ter essas experiências para eu recobrar mais facilmente no meu curso intermissivo. Então, eu já tive a oportunidade de ver isso. Do amparador trazer um grupo para ficar vendo eu sair do corpo e ficar descrevendo os fenômenos que estavam acontecendo. E aí você via a média do grupo, que a média era, alguns não estavam nem aí, enquanto que tinha um que estava mais interessado. Ele destacou aquele, chegou perto e começou a mostrar para ele. E ele falou, nossa, mas é possível isso? Falando, então quando você voltar, fixa isso. Então a parapreceptoria em si, ele amplia a cognição do preceptorando. Tá? Obrigado. Na página 22. Opa, mudamos de página. A frase enfática, poderia falar sobre ela? Tá bem. A marcha evolutiva é um assunto inevitável a ser autopesquisado pelo intermissivista autolúcido, visando a priorização dos recursos conscienciais e a catálise da atual vida intrafísica crítica. Então, o que eu quis destacar aqui? Estamos discutindo tudo isso e a ideia é fazer uma reflexão, né? Ou seja, o quanto que a gente já parou para pensar com bastante profundidade que o ritmo da nossa evolução, quem determina é a gente mesmo. Independente dos fatores, das conjunturas, das pessoas, do que for, do governo agora que vai mudar, não vai mudar, da corrupção absurda do Brasil, da Copa bilionária com falta de hospital e de escolas, do que for, você é o único responsável pela sua evolução. Então aqui eu quis destacar que é um assunto inevitável da gente pensar, já que essa vida para a gente também é uma vida crítica, né? A
A gente nunca teve tantos recursos à mão, tantas facilidades. Então, a ideia é trazer isso para a nossa reflexão. Agora tem mais uma aqui na página 19, em efeitologia. É o primeiro efeito, o efeito catalítico dá contato com a consciência mais avançada na evolução. A questão do exemplarismo. Então, você tem contato com uma consciência que você percebe, inevitavelmente, que ela está evolutivamente na sua frente. Então, o ideal para a gente é o quê? É procurar ver como que ela funciona, como que ela pensa, como que ela se comporta, para a gente ver naquele exemplo o que a gente pode tirar de partido em termos de evolução, de aprendizado, de melhoria. Então, conviver com consciências mais lúcidas catalisa a nossa evolução, é inevitável. Porque essa consciência ela é um motor, e aquele motor ele vai girando, quem entra naquele ciclo gira junto. Você sai do ciclo, uma órbita mais distante, você gira mais devagar, você vem mais para o centro, você gira mais rápido. Então, o que eu chamo de consciência mais lúcida? Pode ser um amparador, o amparador da TENEPS, pode ser um amparador que você conheça numa dinâmica, que você tenha contato, pode ser um colega, aqui em termos civis, que você vê, poxa, essa pessoa, eu percebo que ela é mais avançada que eu quero aprender o que ela faz, como que ela funciona assim. Por que ela não se abala em determinadas situações que eu ainda me abalo? Sabe? Então, isso que catalisa, que a gente tem exemplos a maior a seguir. Na página 21, na taxologia, você fala em 3 categorias pelas quais a aceleração da marcha evolutiva pode se dar. Você poderia ampliar para nós essas 3? Sim. Então, veja, o primeiro ponto que eu coloco aqui é o pré-desperto. É a condição daquela consciência que ela já entende o que é desperticidade e ela admite para si que é o próximo patamar evolutivo. Ela deixou de ser um pré-serenão vulgar, na média da sociedade, né, medíocre. Ela já fala assim, não, meu próximo desafio evolutivo é ser desperto. E eu quero atingir isso nessa vida. Então, ela já vislumbrou isso. Isso promove uma catálise. Em que sentido? Ela saiu daquele processo mais de robotização, de ser um robô na vida humana, acorda, vai, trabalha, liga a TV, assiste, dorme, acorda, vai, trabalha, liga a TV, faz um processo meio robotizado, sem estar refletindo o que ela está acrescentando na evolução, e ela agora já vislumbra um desafio, que é a desperticidade. Então, ela vai ter que buscar dominar a energia, enfim, todas essas ferramentas que a conscienciologia possibilita. A outra é a condição do próprio desperto. A hora que a pessoa atinge a desperticidade, que ela já não sofre mais influências, ela vai pensar mais por ela vai ter mais clareza mental. Então, isso também abre novos patamares evolutivos e novos desafios, sem tanto aquela conturbação, seja no íntimo ou na cabeça, nas ideias. A pessoa tem mais retilinearidade, ela é mais centrada, ela é mais rígida, ela tem mais contato com os amparadores. Então, tudo isso eu vejo que dá um outro impulso na evolução. E outra é a evoluciologia. A pessoa já vem passando por um processo de ter contato com tantas pessoas e ter ampliado o nível de inter-relações positivas, o seu nível evolutivo, que agora ela tem uma visão mais ampla e ela já vislumbra o que vai ser a CL. Porque o próximo passo dela é o serenão. Mas ela já começa ali também a entender mais do próximo ciclo, que é o mental somático. Então, eu acho que eu vejo assim, que são trampolins na evolução. Marcelo. Só um pouquinho, só para complementar essa ideia, que primeiro, Marcelo, você falou da hipótese de a gente já ter convivido com o serenão em outra vida. Sim. E eu, pela lógica da evolução e por essa lógica também, eu penso que a gente pode ter já vivido também com alguém que já está nesse ciclo mental somático, uma CL, por exemplo. Sim, que na época não era CL e que hoje já é. Que ainda estava nesse processo que a gente está. O que você acha? Que é possível? Eu acho que é, até dentro dessa ideia do mega elder e do mini elder, né, ou seja, pode ter uma consciência que ela era evolutivamente, em termos de quantidade de existência, desde que iniciou isso tudo, com menos tempo que a gente, mas que andou mais rápido. Eu acho que, por hipótese, é muito possível. Okay. Porque ela passou a perna na gente, virou serenão, virou CL, e a gente está aqui trabalhando para chegar à desperticidade. Ok, obrigada. Tá. Marcelo, o que você acha que poderia uma pessoa em uma vida passada já ter conseguido a desperticidade e veio nessa vida estar recuperando, né, os cons, mas que na realidade ela já conseguiu isso? Você acha que pode ter essa possibilidade? Sim, acho que
Não, nem vou colocar como hipótese, eu acho que isso é um fato, que a gente já consegue ver algumas coisas dentro da CCCI. Ou seja, pessoas que já podem ter atingido em outra vida a dispersidade, sim, só que naquela época não tiveram alcance do que aquilo significava, mas viviam num bem-estar muito grande, não tinham todas as conturbações que a mesologia oferecia, a pessoa conseguia viver bem. Mas ela não teve o alcance que a conscienciologia hoje possibilita a gente ter do que é você ser desperto, no que é atingir essa homeostase e esse equilíbrio. E hoje, nessa nova vida, ele pode não ter recuperado aquilo ainda. Isso é possível. Porque cada vida, ela é uma grande viagem. Tem um local aqui que eu falo, né? A viagem da vida humana. Ou seja, cada vida ela é um novo desafio. Você tem uma nova genética, você tem uma nova família, você tem novos contextos sociais, você tem um novo Zeitgeist, o espírito da época. Né? Você tem todos esses fatores que influenciam aquela vida. Então, cada vida é muito específica enquanto desafio evolutivo. E naquela você atingiu a dispersidade, nessa daqui, diante de todas essas conjunturas, você ainda não conseguiu. Entende? Então, é possível, sim. Aqui em binomiologia, tenho 2 binômios para queria que você clareasse. O binômio ciência para perscuciência e o binômio admiração, discordância, vivência sadia em grupo, né? Porque é bem complexo isso, né? Porque cada um tem o seu temperamento, personalidade, tem a sua vivência pessoal, tem o princípio das descrenças. Como é que fica assim? E tem vários tipos de liderança, né? Então eu queria que você ampliasse mais isso, né? Para ter uma vivência sadia em grupo. Sim. Então, o primeiro, ciência para percussiência. O que eu quis colocar nesse binômio? A ideia é que nós somos cientistas de nós mesmos. Né? Nós não estamos falando aqui da ciência convencional, estamos falando da ciência conscienciologia. Então, cada vez que a gente se coloca na postura de cientista de si mesmo, ou seja, o autopesquisador, você está buscando ter mais parapercussiência ou mais lucidez, mais conhecimento de você mesmo. Que a base da conscienciologia é a autopesquisologia. Né? E é importante a gente manter essa postura de cientista. Então, é uma ciência onde o estudo, o objeto de estudo é você mesmo. Tá? E cada vez que a gente aplica essas técnicas, tem aqui o ciclo consciencioterápico, por exemplo, é uma técnica para ampliar essa autopercussiência ou parapercussiência, que você vai fazer autoinvestigação, autodiagnóstico, autoenfrentamento, a autossuperação até chegar no autodomínio, ou autonomia, né? A autonomia que é a última. Então, é uma postura de cientista, a gente levar isso bem a sério, que nós estamos pesquisando a gente mesmo. Na questão do binômio admiração e discordância, é a gente procurar compreender que nós vamos admirar pessoas, mesmo discordando do que ela está falando, às vezes, da decisão que ela tomou. Você não taxa tudo, porque às vezes a pessoa ela usa um mecanismo que é aquele da clivagem. Ora você é extremamente bom, ora você é extremamente ruim. Você sai de 0 a 80 e não há uma gradação. Então você vê uma coisa que você não concorda a pessoa, você admite para você, se dá o direito de não concordar, não tem que concordar 100%, mas nem por isso você desqualifica aquela pessoa ou aquele contexto em si. Então você consegue ter uma gradação nisso. Não concordo com isso, mas respeito a decisão. É ali, eu não tenho que participar ou não tenho que concordar. Então a gente conseguir viver isso faz com que a gente viva de maneira mais saudável dentro do grupo. Respeitando os temperamentos, as idiosincrasias de cada um, né, a maneira de funcionar, tudo isso faz parte. Eu podia falar um pouquinho desse paradoxo, o penúltimo, o paradoxo interassistencial na catálise evolutiva? Ah, sim. Que é assim, quando a gente começa a praticar mais assistência, a gente vai catalisar a evolução. Então parece que, não, mas a assistência não é assistir ao outro. Nós viemos essa vida para assistirmos uns aos outros. Só que a hora que você assiste o outro, como é inter... Bate para cá. Bate para cá. Entendi, né? Você entra naquela complexidade daquela pessoa e você conseguiu contribuir de alguma coisa, você não sai igual. Você sai no mínimo pensando assim, puxa, como que a pessoa entrou naquilo, hein? Como que ela ficou assim? Que momento que eu já fui assim? Que momento que eu já estive nessa situação? Então ele catalisa a sua evolução porque é sempre interassistência. Então parece que você está fazendo assistência ao outro, mas é mão dupla, né? Marcelo, dá para você falar um pouco na politicologia, na página 20? A política da autolucidez aplicada ao convívio cosmoético aos grupos evolutivos. Sim. Então, o que é isso? A gente pensar que o nosso nível de autolucidez é o que determina muito do que nós somos. Né? Então, aquela vida, por exemplo, que o meu corpo não apitava nada.
Eu estava ali, e naquela vida, quem conheceu aquela personalidade, falou, ah, coitado. Mas eu estava totalmente consciente lá dentro. Então, naquele momento evolutivo, o que eu conseguia expressar era aquilo. Então, nós colocamos uma política para a gente de sempre buscar a autolucidez. Qual é o melhor do ponto de vista multidimensional, multiexistencial, cosmoético, nesse momento que eu posso funcionar? E aí você vai fazer uma reflexão. Então, você está sempre buscando a autolucidez. Colocar isso como se fosse uma política mesmo. Vou tomar uma decisão, mas qual que seria a melhor decisão? Se fosse um amparador, né? Eu acho que você que falou de uma técnica, como que um desperto pensaria isso, né? Acho que eu vi numa tertúlia comentando. Tem o verbete do professor Valdo, que é o mega nível da autoconsciência, que é exatamente isso. Que é você se colocar imaginativamente na condição de desperto. Então, isso é uma política pessoal de funcionamento. No início, parece teórico, né? Pô, eu não sou desperto ainda, por que eu estou pensando como desperto funcionaria? Mas é assim que a gente vai se aproximar disso. É assim. Agora, voltando na pergunta dele, a questão da admiração e discordância, eu queria acrescentar um pouco, só para somar aí. Por favor. O inverso também, porque às vezes você não tem uma relação muito boa, não é uma relação, às vezes aquela consciência está ali e você não tem aquela afinidade, certo? Só que ela faz ou fala ou toma uma decisão que é exemplar. Então, de a gente admirar, assinar embaixo algo, mesmo não tendo tanta admiração pela consciência. Que às vezes é muito difícil alguém assinar embaixo, assim, tipo, admirar, né? E uma decisão tomada por alguém que ela não admira. E convencionalmente isso é muito comum, né? Ou seja, há uma competitividade muito grande, então a tendência é você facilita quem você gosta, dificulta quem você não gosta. Agora, o binômio admiração e discordância é você sair desse padrão. É você ajudar quem você gosta e ajudar também quem você não admira tanto, não tem muita empatia. Deixar de ser guia cego, né? Deixar de ser guia cego, exatamente. Na página 21. Está bem explícito, mas você poderia falar um pouquinho mais sobre a exemplologia? Tá, exemplologia. Então, a marcha evolutiva moderada. O ritmo da evolução pessoal e grupal estabelecido pela descoberta e autovivência cotidiana das neo-ideias da conscienciologia. Então, só da pessoa chegar aqui e ela conhecer isso tudo, ela admitir os princípios básicos da conscienciologia, do paradigma consciencial, a multidimensionalidade, a multiexistencialidade, a bioenergética, a cosmoética, isso já gera uma catálise na pessoa. Em que sentido? Que ela começa a olhar a vida de maneira diferente. Ela vê que não é mais só nascer, ter uma profissão, formar uma família e morrer entre seus entes queridos, que tem muito mais coisas do que isso para ela fazer. Então isso já é uma marcha evolutiva moderada. Se ela começar a buscar colocar na prática isso, já vai dar um impulso. E a marcha evolutiva acelerada é o ritmo da evolução pessoal e grupal estabelecido pela vivência cotidiana da autotaquirritmia evolutiva. Eu comecei a aplicar uma técnica, não consegui fazê-la de maneira permanente. Uma técnica que o professor Valdo apresentou, acho que foi numa mini, que ele falou assim, antes de você sair da cama, você pensar em tudo que você vai ter que fazer. Todos os passos, os mínimos. Então você está lá na cama, vou virar, vou descobrir, vou sentar, vou colocar o pé no chinelo, vou levantar, daqui eu vou para o banheiro, vou escovar os dentes, vou fazer isso, depois eu vou fazer tal coisa, aí eu vou tomar banho, a roupa está aqui, eu vou ter... Você tentar fazer todo esse trajeto. Não é uma coisa simples. Ele até já tem um cálculo, né, de 200 e poucas operações. É altíssimo o número, Um negócio assim que você faz, até você chegar aqui, por exemplo, na minha tertúlia pela manhã. Isso é uma forma da gente começar a entrar ou aproximar da taquirritmia, que é você conseguir fazer as coisas rápidas e corretas. E cortar uma série, às vezes, de coisas que de gorduras, né? De coisas que não precisava fazer. Exato. E deixar de ser autônomo, né? Às vezes a gente faz as coisas autônomas. No automatismo e não pensa. Então, isso eu achei um grande exemplo, assim, puxa, de fato, você começa a fazer assim, você, aquilo que ele fala, ele desarruma arrumando. Não é uma coisa assim, mas faz parte da taquirritmia. Então, a ideia é que, a hora que nós conseguimos atingir isso, isso vai acelerar a nossa marcha evolutiva. A nossa tendência a errar vai ser muito menor. Entende? E acertar, muito maior. Marcelo, você poderia ampliar para nós o sinergismo amparador amparando na aceleração da marcha evolutiva pessoal? O
que você percebeu na sua experiência nesse sinergismo? O amparador, ele é, por exemplo, na técnica da Invex, um dos maiores coadjutores do inversor. Ou seja, o fato dele ter contato com o amparador ainda em idade. E isso é uma catálise. Por quê? Você está ali, numa idade em que você não tem a experiência intrafísica de vida, mas, ao mesmo tempo, você tem ideias intermissivas, que são muito fortes para você. E aí vem os desafios da vida humana. O jovem, ele quer pertencer a um grupo. Então, começa a vir os pecadilhos da juventude. Aquele grupo seu começa a ir só para a bebedeira. Aquele grupo seu começa a ir, por exemplo, atualmente, para a questão de colocar piercing, de tatuar o corpo, de entrar num esporte risco maníaco. E você tem aquela inspiração do amparador. Não vai nessa, isso não é para você. Então, o contato com o amparador, ele pode catalisar muito a nossa marcha evolutiva, porque quando eles entram e dão uma inspiração, uma ideia que ela vem assim muito clara, que você vê que não é um solilóquio, é um ex-pensene que entrou aí do amparador, ele está vendo uma coisa que você ainda não está vendo. Então, as minhas experiências têm muito disso. A própria Invex, eu senti muito isso. Ideias que vinham que me ajudaram a não entrar num certo mataburro, que todos meus amigos entraram e caminharam por ali. Ou a maioria, né? Então, agradecemos muito ao professor Marcelo, esperamos os próximos, tá ok? Eu que agradeço. Aí agradecemos então a todos os teletertulianos, os tertulianos, os paratertulianos, e então nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 21 assinaturas no livro de presença, 23 perguntas presenciais e 16 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 2 recados. A Eliane com a 4ª jornada de Parapercepciologia e o Eduardo com o curso ECP2 em Curitiba e Buenos Aires. Boa tarde a todos. O CAEC, em parceria com a CIP, convida vocês a participarem da 4ª jornada de Parapercepciologia e o 2º Fórum das Dinâmicas Parapsíquicas. Será realizado no dia 3, 4 e 5 de abril de 2015. Para isso, convidamos vocês para a chamada de trabalho, para que venham apresentar as suas pesquisas. Este evento tem o objetivo de estimular o intercâmbio científico entre pesquisadores sobre a utilização lúcida e responsável do parapsiquismo interassistencial e cosmoético, oportunizando a apresentação de resultados de pesquisa individual e grupal, referente a temas pertinentes à parapercepciologia. Para que você saiba quais são os temas correlacionados à parapercepciologia, verifique no site da CIP, www.acip.com, e envie os seus trabalhos na jornada, no e-mail, jornadaparapercepciologia@caec.org. Boa tarde a todos. O IPC convida para o curso ECP2, que vai ser realizado agora no dia 23/11, a semana que vem, né, começa agora na sexta-feira, na cidade de Curitiba. Esse ECP2 ele vai ser um pouquinho diferente, porque além do procedimento normal, nós teremos também a presença do professor Hernande Leite, que vai estar ali com os aparelhos e a equipe dele monitorando o trabalho de ectoplasmia. O EPICOM vai ser o Pedro Fernandes, e o Hernande Leite com a equipe vai monitorar a questão do trabalho de ectoplasmia. Lembrando que o ECP2 é um curso de campo e nós temos, então, 2 campos, um no sábado de manhã, outro no domingo de manhã. E esses campos, eles favorecem a questão do desassédio, né? O campo ajuda a consolidar energeticamente as decisões das reciclagens. Para quem fez o ECP1, tomou aquelas decisões de mudança, o campo energético ele ajuda a consolidar através da instalação, do desassédio que é feito e da própria reurbanização que acontece das paracompanhias em função das energias do campo que favorecem toda essa assistência. Eu queria chamar também a atenção e convidar para o ECP2 que vai ter em novembro em Buenos Aires. Nós já estamos aqui anunciando esse ECP2 com um pouco mais de antecedência, porque é um ECP2 que exige uma organização maior. Então, no dia 7/11, nós teremos um ECP2 em Buenos Aires. Maiores informações, inscrições, por favor, consultem o site www.iipc.org, verifiquem a unidade do IPC mais próxima à sua cidade para proceder às inscrições. Até lá, obrigado. Para amanhã, teremos o verbete
Síndrome do alto desperdício. Especialidade parapatologia. Com a verbetógrafa Eliana Manfroy. Obrigado e boa tarde a todos.